Atenção, tripulação. Começa agora o podcast Magia de Orlando. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre. Vamos voar pelas trilhas. Orlando é pra gente. Oh, 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 oh. Hiya, folks! It's great to see ya! Olá, 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 senhoras e senhores, meninos e meninas, orlandeiros de todo mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Magia de Orlando. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Camila. E eu sou a Jerônima, a inteligência artificial do podcast Magia de Orlando. E começamos aqui o episódio de número 70, caramba, 70 episódios. Nossa, gente. Que hoje vai trazer um convidado para falar da lista de erros e acertos de uma viagem para Orlando. Olha só, quem nunca errou, né? E errando que se aprende, né? Exato. E acertar também vale a pena. É isso aí. Mas antes disso, bora lá para os nossos recadinhos iniciais. Se você não ouviu o nosso último episódio, eu e Camila comemoramos o aniversário de 3 anos do podcast Magia de Orlando com uma convidada para lá de especial. É isso aí, a Patrícia, irmã do Rodrigo, que foi fundamental na nossa história de amor com Orlando, veio aqui contar pra gente como foi especial a viagem que ela acabou de fazer para a Terra da Magia. Foi uma viagem muito legal. Que foi uma viagem muito legal, queríamos estar lá junto. Exato. E o que a galera que não ouviu esse episódio precisa fazer? Depois que terminar este episódio, é só voltar no seu agregador ou no nosso canal do YouTube e dê um play no episódio 69. Boa, boa. Quero também aqui lembrar a todos rapidamente, para quem ainda não é o nosso seguidor lá no nosso perfil do Instagram, o @magiadeorlando.podcast. Pedimos para dar aquela força, seguir o nosso perfil, curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens, pois ajuda a gente a ficar mais relevantes no algoritmo do Instagram. E aí, falando já do Instagram, vamos ler aqui alguns comentários deixados do episódio 69 lá no Instagram. A Laurinha Mancini escreveu assim: parabéns, Rodrigo e Camila, por esses 3 anos trazendo informações, histórias e muito conteúdo maravilhoso sobre o lugar mais amado. Gratidão a vocês pelo podcast. Nunca parem, por favor. Amei esse episódio, senti a emoção da Paty daqui. Que viagem especial. E olha, a música da GG me fez chorar. Arrasaram. Deus abençoe sempre vocês. Beijo grande. #magia em família. E a Stella Trip Diary: amei este episódio, conhecer a Paty e saber que ela foi o começo disso. Relatos da Disney sempre nos despertam memórias. A próxima vez eu quero ir na esteira cantando e pulando. #magia em família. É isso aí, é muito bom. A alegria contagia, né? Contagia total. Patrícia devia trabalhar no Pat Adams. O Luiz Yoshiura escreveu assim: viagem com gostinho de flashback, que delícia. Precisamos do nome do vinho urgente, kkkk, #magia em família. Eu mandei pra ele lá no Instagram. Quem quiser é só me procurar lá, a gente manda o nome do vinho. Boa. O Quero Falar Orlando, nosso amigo Fernando Bezerra, escreveu assim: top, mais um para escutar durante o treino. É o nosso marombeiro. É isso aí. E a Daniela Bautista: que episódio bacana. Deu vontade de estar lá junto com a Paty Bautista. Parabéns, Rodrigo e Camila, pela condução do programa. Cada episódio a gente aprende e se surpreende mais com esse destino encantador que é Orlando. Bora pro próximo. Ai, muito bom, Dani. Dani também é irmã do Rodrigo, pra quem não sabe. Parceiraça de viagem também. E a nossa parceiraça de viagem esteve com a gente na última e divertidíssima. É isso aí. O Vitor Yoshida escreveu assim: #magia em família. Sobre a polêmica do aluguel do carro, sou totalmente a favor de alugar carro. A liberdade e conforto vale muito o investimento. Sair dos parques cansado e pegar seu carro e ir para onde você quiser é vida. Nem quando estamos nos hotéis Disney deixamos de alugar carro, porque para pegar ônibus depois do parque é osso. Muita fila. Fora isso, que episódio fantástico. A música do final foi incrível. Parabéns, Rodrigo e Camila, vocês são demais. E mandou palminhas. Boa. E a Patrícia Bautista também comentou: #magia em família. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Já tô encomendando o vinho para outubro. Opa. Já temos uma encomenda. Já temos uma encomenda. A gente podia fazer um episódio para falar de encomendas, né? Acho que Aí vai ser polêmico. todo mundo que... Você sabe. Não, eu sei, mas assim, acho que todo mundo passa por isso.
Todo mundo que viaja pra lá deve passar por isso. Só pra contextualizar, galera, quem não sabe, eu sou extremamente contra encomendas. A não ser que seja uma coisa muito simples, muito de boa e muito de gente próxima, que se Exato. não der, dá pra falar assim, mano, não deu, beleza, e fica tudo bem. Mas, geralmente, as pessoas, você vai pra lá? Traz um... Não, eu não trago encomenda. Ainda bem que a minha encomenda pra Paty nessa viagem era só uma tag de carro. Quando é simples assim, é dentro de família, a gente até, né, tenta, Mas eu me arrependi depois de ter pedido, porque deu trabalho pra achar. Tá vendo? É por isso que eu não gosto, porque dá trabalho, faz a pessoa gastar tempo de viagem. Ah, não, gente, eu não gosto. Eu não peço e eu não gosto que peçam pra mim, desculpem. De qualquer forma, Paty, obrigado, viu? Paty, a gente traz o seu, tá bom? O vinho tá garantido. Bora lá. A Clara Oliveira escreveu assim: ainda não terminei o episódio, mas sobre o aluguel do carro, tive uma experiência de ficar sem carro uma parte da viagem, porque achei que ia economizar e não recomendo. É limitante, acaba sendo mais caro o Uber quando você quer ir a vários destinos, do Walmart para o Outlet, para o hotel e etc. Claro, se for pensar em uma viagem 100% do parque para o hotel, talvez compense mesmo. Mas se você já tem em Orlando, já gastou bons dólares para ir, vai mesmo usar o tempo extra para ficar no hotel? Vai mesmo fazer muita diferença não ter o carro, sendo que você ganhará liberdade de locomoção? Olha, perguntas reflexivas aqui, Nossa, né? Polêmica. Polêmica do carro. É isso aí. Depois da minha experiência, sou fã de carro em toda viagem para Orlando. É isso aí, eu concordo também, mas cada um com a sua opinião. E se realmente compensar pra você, é aquele negócio. Simplesmente vá, se divirta. Se for bom pra você ir de Uber, vai de Uber. Se for bom pra você ir de carro alugado, vai de carro alugado. E sejamos todos felizes em Orlando. É isso aí, não tem certo e errado. Não tem, mas a gente prefere também. Boa. Muito bom. E no YouTube, o Fernando Luiz Fabre. Sua irmã é uma querida, assim como vocês dois. Muito obrigada. Histórias gostosas de se ouvir, como sempre. Viajar entre família é muito bom. Em fevereiro fiz isso, só se preparem para os perrengues. Um forte abraço, queridos amigos. Já quer vir contar os perrengues. O Fernando é o rei dos perrengues, E a né? gente quer ouvir. É o rei do vai dar merda. Opa, em breve. É isso aí. A Camila DRJ escreveu assim: oiê, ainda não finalizei o podcast, tô na parte dos comentários. Quero deixar os meus 2 centavos de opinião aqui também. Já fui algumas vezes para Orlando e para minha experiência e orçamento, que não é abrir mão de ficar num hotel Disney e Universal, mesmo os mais econômicos, eu prefiro gastar a mais com a hospedagem que já tem os transportes, benefícios e imersão que ela proporciona e não gastar com o carro alugado. Aí, tá vendo? Uma opinião diferente. Sim. Também nunca aluguei e quando faço a troca de hotel, vou a outlet ou shopping, restaurantes diferentes, utilizo Uber ou Lyft. Mas lembrando que é o meu perfil e o que eu prefiro priorizar. Não sou muito das compras, prefiro mesmo a imersão de parque versus Disney Springs ou City Walk. Inclusive vou agora em maio e vou ficar lá no Terra Luna e no Caribbean Beach. Será minha primeira vez num hotel com teleférico e espero que dê tudo certo. Hahaha. Parabéns pelo aniversário do podcast. Adoro vocês e não perco. Super beijo. Agora vou terminar o episódio. Boa, polêmica do carro Uber. Mas como eu falei, vou repetir. Seja de carro alugado, seja de Uber, seja de ônibus, seja de patinete, vá para Orlando e se divirta com a terra da magia. Você só não vai conseguir fazer a pé. Vai que, né? Às vezes tem uma pessoa que corre. Não, Haja pé, mas sei lá. Estrada, não tem como ir a pé, não tem calçada. Então patinete é melhor. E no Spotify, o Rômulo de Almeida Maia, muito bom esse episódio. Muito, muito legal mesmo. E o Seco Neto, concordo com quase tudo que ela disse sobre o Epic. Só não sobre a montanha russa do lobisomem. Realmente é curta, mas é bem divertida. Parabéns pelo episódio. Muito Boa. bem, muito bem. Eu acho que a questão da montanha russa do lobisomem não foi nem tanto por ela ser curta e rápida, mas foi pela fila, né? Foi uma fila chata. A fila acabou estragando a experiência do brinquedo, que realmente pode ser que seja muito legal. Boa. Pode ser que seja porque a gente não foi ainda. Nós teremos a nossa impressão em novembro. É isso aí. Nós traremos. Muito legal, pessoal. Muito obrigado por todos os comentários aí deixados no Instagram, no Spotify, no YouTube. Saibam que a interação
divulgação de vocês faz o Magia de Orlando a chegar a muitos lugares na internet. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não for um inscrito do nosso canal do YouTube, a gente pede a sua ajuda, porque quanto mais inscritos, mais curtidas nos episódios, mais plays que você der lá, vai fazer o YouTube sugerir os nossos episódios para todas as pessoas que se interessam pelo tema. Então faz assim, acessa aí o nosso canal youtube.com/magiadeorlando.podcast, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like no vídeo deste episódio. É isso aí. E por último, mas não menos importante, só lembrarmos aqui que temos agora a parceria, né, do podcast Magia de Orlando com a Via Mundo Travel. Então, se você está em busca de ingressos de parques, hotéis, locação de carro, seguro viagem, guiamento virtual, a Via Mundo Travel é a sua escolha certa, pois eles oferecem segurança e atendimento dedicado. É isso aí. E você pode entrar em contato com eles através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br e fazer a sua cotação. E caso você queira que nós do podcast façamos a ponte com eles, é só nos mandar uma mensagem no Instagram ou no nosso e-mail magiadeorlando.podcast@gmail.com. É muito importante você falar que chegou até eles através do podcast Magia de Orlando para você receber aí um tratamento diferenciado. É isso aí, então não perca tempo. Está precisando de ingresso de parque, hotel, carro e tudo mais? O seu destino é a Via Mundo Travel. Magia de Orlando, vem sonhar. Cada episódio te faz viajar. Parques, histórias, tudo pra você. Magia de Orlando, é só dar o play pra acontecer. E no episódio de hoje nós iremos fazer uma grande reflexão aqui sobre o planejamento de viagem. Obviamente que tudo que a gente coloca no roteiro foi pensado e planejado para ter um resultado positivo. Mas será que tudo sai como a gente pensa que vai ser? Será? Será que todos os passeios, todas as experiências atendem às nossas expectativas? O bom de ter um planejamento bem elaborado é que depois da viagem podemos sim refletir sobre o que foi bom e o que não foi. E, obviamente, aprender para as viagens futuras. E é exatamente por isso que hoje a gente vai receber pela primeira vez aqui no nosso podcast um convidado que se dispôs a dividir todas essas informações com a gente. E por isso a gente deseja as boas-vindas aqui no Magia de Orlando, o nosso ouvinte Juliano Benvenuti. Aê! Boa, Julianão, seja bem-vindo. Ô, Rodrigão, obrigado. Camila, obrigado pelo convite, obrigado por me permitir compartilhar um pouco do que eu vivi e um pouco do que eu aprendi também lá nessas viagens, e é um prazer participar aqui com você. Show de bola. Pra gente iniciar aqui nosso bate-papo, quantas vezes você já foi pra Disney? Cara, essa daqui que eu fui agora foi a minha 6ª vez, cara. 6ª vez. Ai, que delícia. E quando que foi a primeira? Cara, a primeira foi em 2010, eu namorava com a minha esposa ainda, a Joyce, e de lá pra cá a gente fez outras 5 viagens, cada uma num momento de vida e com pessoas diferentes, cara. A primeira vez fomos só eu e ela, segunda vez foi com amigos, um casal de amigos, a terceira levei a minha sogra, a 4ª vez nós somos em 18 pessoas, numa baita excursão. A 5ª vez nós fomos fazer o enxoval da Maria Clara, que estava na barriga, e agora levamos a Maria Clara a primeira vez, aí depois de 7 anos da última visita, com ela agora, que foi a mais especial de todas. Que legal, que legal. Da hora. Bom, 2010 era uma outra Orlando, né? Acho que já tinha Harry Potter, já? Cara, já tinha Harry Potter, mas eu sofria, ainda era na época de internet quase rudimentar e informações quase mínimas do que a gente tem hoje, então ouvindo os episódios aí que vocês falaram muito sobre a primeira vez de vocês, sofri exatamente igual que vocês Tamo sofreram. junto. Quem nunca? Fui um pouquinho mais preparado, mas de qualquer maneira sofri muito. Peguei transfer gratuito de hotel, então cheguei muito tarde no parque. Merda. Tive que sair mais cedo, alguns deles. Então, Caramba. assim, a primeira vez de quem vai sem planejamento ou com menos informação do que precisa é perrengue, não tem como. Mas sabe por que isso acontece? Para fazer valer aquela frase,
a primeira vez a gente nunca esquece. Nem que for perrengue. Não, e cara, mesmo com o perrengue, o bichinho mordeu aí, Morde. mesmo com esses perrengues, eu acho que depois da primeira vez, mesmo com esses perrengues todas, foi o que me fez querer voltar ainda mais vezes. Isso é cara. pior que drogas ilícitas. Isso é, cara. Ninguém me aguenta mais falar sobre isso. Cara. Eu vou ser mal visto no meu círculo de amizades e tanto que eu falo disso. Cara, ainda bem que você tá falando aqui no podcast, vai ter um monte de gente que vai adorar te ouvir e que gosta de falar do assunto. Então, E que vai como é que fala? Vai se identificar, Se identificar. né? Tipo, igual eu também com meus amigos, pessoal do trabalho, tipo, não aguenta mais. faz Tô dando parte. voz aos marginalizados. É isso aí. Bom, mas antes da gente entrar no tema do programa mesmo, a gente tem um ritual aqui que todo mundo que vem pela primeira vez passa, que é o momento Magia de Orlando. Na terra onde os sonhos vão voar, brilhos no céu começam a cativar. Sorrisos surgem como um encanto sem fim. É um momento magia que está aqui, enfim. O Momento Magia de Orlando ele é composto por 3 perguntas para conhecermos os hábitos orlandeiros do nosso convidado. E a primeira delas que eu te faço, Juliano, é: você tem um momento mágico relacionado a Orlando? E aí, momento mágico pode ter acontecido, né, nessa primeira viagem, ou na viagem do meio, ou nessa última que você fez. É aquela memória que toda vez que você passa por ela, algo diferente acontece aí dentro de você e mexe com a sua emoção? Cara, eu tenho. E de novo, cada viagem que você faz é um momento de vida que você tem. E esse, não tenho a menor dúvida de todas, foi a mais especial de todas, porque eu consegui levar minha filha a primeira vez e tal. E o momento especial que eu tive nessa viagem foi no nosso último dia de parque, que foi a hora que começou o Happily Ever After. Minha filha pequena quis vir pro meu colo, nem coloquei na cabeça, no pescoço para não atrapalhar os outros, ela no meu colo. Justo. A hora que começou a tocar as primeiras estrofes da música, se a gente estava pronto para começar, Ready to Begin, ela começou a cantar comigo. Sabendo um Olha. pouco de inglês, só de tanto ouvir em casa a música, ela começou a cantar comigo, ela olhou: nossa, mamãe tá chorando. Nossa, papai tá chorando também. Então esse foi, sem dúvidas, o mais especial de todos. Pô, que Da legal. hora. Que legal. É. Show de bola. Você tem um lugar mágico em Orlando? E aí, lugar mágico pode ser dentro de um parque, fora de parque, uma área específica, um banquinho que você quer chamar de seu, aquele lugarzinho que todas as vezes que você for para Orlando, você faz questão de passar por lá. Cara, essa última viagem me fez refletir muito sobre isso e talvez entender e escolher qual é o lugar, cara. Essa viagem mudou muita coisa do que eu pensava dos parques, conheci parque novo, o Epic, essa viagem, mas consegui também subir para top 1 de parques, um que eu nunca imaginei que fosse, que é o Epcot, Olha só. contra todas as probabilidades. Peraí, rapidinho. Chupa, Camila. Mas E se não ele é só era. ela, o pessoal do Do PFD PFD. também O vai... Lucas também. Mas você Vai. gostava do parque ou também fazia parte do grupo do hater? Eu sempre gostei, mas o Magic sempre foi meu top 1, sempre foi meu primeiro. Mas essa viagem aí, eu fui num momento bacana, fui em Food and Wine Festival e tal, e pra mim o melhor lugar que existe é o World Showcase, e em especial, passando o pavilhão da Inglaterra, a gente pede um fish and chips e come ali na boca do lago, naquelas mesinhas ali, passando o pavilhão da Inglaterra. Ó, que legal. Da hora. Lugarzinho Todas inédito. Nunca ninguém falou esse. Todas as últimas vezes que a gente foi no Epcot, a gente fez essa parada, comemos lá, apesar de nessa vez a gente ter achado também que a comida não estava tão legal, o fish and chips estava muito oleoso, mas o lugar é um lugar de lei, é um lugar que a gente para toda vez ali. E olha só que legal, é memória afetiva total isso, né? Porque não é nenhum lugar, tipo assim, putz, tem algo... Não é hypado, Não é hypado, nada. é uma mesinha, né? Algumas mesas que tem ali entre os pavilhões, você só tem a vista do lago, não é um lugar que, tipo, todos os influencers, vem tirar foto aqui, venha comer aqui. Não, é um lugar do parque. Puta, que legal. E não é também no sentido de ir pra ver o lago. É porque na primeira vez que a gente foi, vamos comer fish and chips? Vamos comer onde? Onde que tem lugar? Ali. Na segunda vez, onde que tem lugar? Ali também. E agora minha esposa falou assim, vamos comer fish and chips dessa vez. Falei, olha, eu ouvi que não estava tão bom em algum podcast, eu ouvi tal que o peixe estava muito oleoso. Vamos pedir de qualquer jeito? Pedimos de qualquer melhor jeito coisa. e É sentamos boa. no mesmo lugar. Me faz Memória le- de E tava apetite. oleoso?
Tava oleoso. Ah, mas aí Tava oleoso. Mas pelo menos valeu a experiência. toma uma Valeu, artrovastatina depois, tá tudo certo. Não, demais. Não, e o mais legal, ele me faz lembrar o Fernando Bezerra contando pra gente que toda vez que ele foi pra Orlando, ele vai no restaurante de Wendy's, no mesmo Wendy's. restaurante, na mesma mesa, com o mesmo lanche e tira a mesma foto. Muito bom. E são coisas que marcam. Eu acho que você acaba, de certa forma, você tá criando um ritual seu, particular. Então, quando você tá lá, você vai naquele lugar comendo aquela comida. Você transformou um ritual familiar ali. E o pior é que isso, pelo menos essa última vez, nem foi intencional. A gente, vamos comer. Não é assim, precisamos comer um fish and chips e sentar ali. Não, vamos comer. Então, já fomos pra mesma mesinha que a gente sabia onde era e ficamos ali. Boa. E já que estamos falando de comida, né? O famoso já que, vamos pra nossa terceira pergunta. Você tem um sabor mágico lá de Orlando, né? Cara, tenho esse aí, não tem como fugir e é talvez também o top 1 aí de indicações aí. Provei 3 versões diferentes nessa última viagem, que é o Pineapple Float. Olha só. Provei 3. Provei uma no Animal Kingdom, que ao invés de suco de abacaxi é com Fanta. Olha. Laranja. Nossa. Olha só. No Tamo Tamo. E provei uma outra na própria Aloha Isle, do Magic Kingdom, que ele leva sorvete de baunilha, ele leva 2 pirulitinhos de coco por cima, parece beijinho, mas esse aí eu achei enjoativo demais. Eu já imaginei final também. de festa, aí eu achei bem enjoativo. Nossa, mas fiquei curiosa do Animal Kingdom com Fanta. E qual o depois melhor? Não, Pineapple Float é imbatível. O bar de abacaxi ainda. O de abacaxi? É imbatível. Ah, mas eu quero provar esse do Animal Kingdom. Depois eu te passo quais são, aonde que tem bastante dica disso. Boa. Muito bem, então com isso nós concluímos aqui o momento Magia de Orlando. Orlando, onde a magia faz pulsar cada coração que ousa sonhar. Nosso momento onde tudo é real, um lugar de fantasia tão especial. E agora sim nós vamos falar sobre erros e acertos da viagem do Juliano. E olha que nós não estamos aqui para criticar os erros dele não, pelo amor de Deus. Pra tirar sarro, pode. Não, é pra gente aprender mesmo. Acho que a gente aprende com a nossa própria experiência, né? Às vezes a vida nos ensina mais na própria experiência, mais inteligente é aquele que tem a capacidade de aprender com a experiência do outro, né? E o Juliano trouxe uma coletânea aqui do que acertos e erros na última viagem dele e veio compartilhar com a gente hoje. E eu acho que até é natural, né? Porque assim, quando a gente faz um planejamento, existem N fatores que a gente não controla. Porque não dá pra saber a previsão do tempo no dia, não dá pra saber se vai acontecer alguma coisa excepcional. Você cria ali uma ideia do que vai acontecer, mas só quando você vive aquilo para você comprovar se realmente aconteceu do jeito que você planejou ou se atende às expectativas que você criou em torno daquilo. Às vezes você quer tanto comer alguma coisa, nossa, aquilo deve ser muito gostoso. Aí você prova e fala assim, Principalmente esses doces instagramáveis, muitas vezes você fala assim, nossa, que coisa bonita. Aí você morde, Às vezes nem honesto né? Às vezes você fala, putz, tem enganação. Mas vamos lá, Juliano, começando aqui pelo começo. Planejamento de viagem, né? Como é que foi esse planejamento aí que você fez? Bom, o meu planejamento foi com base, obviamente, eu já falei lá atrás, em cada momento de cada família que vai viajar. Então, você respeita o seu momento. O meu momento eu ia viajar com uma criança de 6 anos. Então, eu tinha que otimizar o meu planejamento ou idealizar esse planejamento com base numa criança de 6 anos. A criança de 6 anos não tem o paladar que eu tenho, não tem a disposição que eu tenho, não tem a radicalidade muitas vezes que eu tenho, então a gente fez o planejamento com base numa viagem com uma criança de 6 anos. Ponto. Esse foi o ponto de partida. E já que vamos ir com uma criança, vamos esperar o máximo que a gente conseguiu por conta, obviamente, da parte financeira, mas também para que ela aproveitasse ao máximo as atrações. Então a gente ficou cada ano da vida dela que a gente não conseguia juntar o dinheiro, medindo a altura dela, que legal. Se ela conseguiria ir na maior parte das atrações. Boa. Dentro da radicalidade dela. E a gente já de cara sabia que, pela altura dela, algumas montanhas russas mais radicais, não daria para ela ir. Então não fazia sentido no meu planejamento, para uma criança de 6 anos, incluir, por exemplo, Busch Gardens e SeaWorld nessa viagem. Sim. Então eu fiz uma opção
primeiro de tudo, de não incluir SeaWorld e Busch Gardens, porque ia ficar muito mais atrativo para mim e para minha esposa do que para ela. Fora isso, com uma criança, a gente ia precisar usar muito de single rider e nunca ia poder ir junto, eu e ela. O child swap, né, que eles chamam lá. Ou single rider, caso precise usar, porque nunca ia fazer com ela. Então a gente optou por, nessa viagem, tirar do planejamento Busch Gardens e SeaWorld. Então partimos daí. Segundo, qual a melhor data? Pra gente, a melhor data, por uma série de fatores, foi o final do mês de outubro. Final do mês de outubro, por conta até de sazonalidade, lotação de parques, não é tão ruim. Eu tinha o Halloween acontecendo, eu tinha o aniversário da minha filha, que inclusive comemoramos lá no dia 30 de outubro, e o meu aniversário de casamento, dia 27 de outubro, também comemoramos lá. Legal. Então juntou tudo num pacote só, e pra gente a melhor data foi outubro. Legal. Então, o nosso planejamento começou por aí. Data e qual estilo de viagem que a gente ia fazer. E aí, antes disso, óbvio, eu passei anos da minha vida ouvindo podcast. O seu, eu ouço desde o episódio 1. Pô, que legal. Mais de 60 episódios. Eu trabalho na rua, então sempre os podcasts são meus parceiros. Coitado dos ouvidos dele. De trânsito, cara. Não, chegou uma hora que eu não tinha mais o que ouvir de podcast, eu fiquei pesquisando lá Orlando. Foi quando apareceu de vocês, já era acho que episódio 2. Falei, puta, que legal, tá começando um podcast novo pra eu começar a ouvir coisa nova, mesmo sabendo que ia ser muitas vezes as mesmas coisas. E fui ouvindo até mais de 60 episódios aí. Então eu passei mais de ano ouvindo episódio de podcast e vendo YouTube em casa. Ninguém na minha casa mais aguentava ver. A gente faz isso aqui. E eu também fico, tipo, eu corneto alguns vídeos, né? Porque eu vejo essas menininhas, oi, estamos aqui na Disney, vamos comer isso. Tipo, sabe aqueles que é padrãozinho? Me irrita. Aí eu fico tirando sarro o dia inteiro dele. E o pior é que é o seguinte... E ele assiste, ele gosta de assistir. E eu tô assim, ó, tipo, meu, que merda. Eu falo pra ela assim, eu também tenho às vezes o julgamento, a vergonha alheia. Mas quando eu assisto esse vídeo, primeiro, eu me transporto pra lá. Então é uma coisa que me alivia. Porque, cara, dia a dia é puxado, é pesado. E segundo, que é divertido assistir essas coisas, porque assim, a gente tem a intenção, no nosso planejamento para a viagem que nós vamos fazer em outubro, nós faremos vlogs. Nós aqui assumimos esse compromisso, a cara de pau de fazer. E eu falei pra ele brigar comigo se eu começar a imitar as blogueirinhas. E assim, muito provavelmente a gente vai cair em algum momento de fazer algo muito parecido. Mas enfim, cara, eu acho que eu entendo o que você tá falando, porque de certa forma, abastecer de conteúdo, cara, é a melhor forma de você se preparar. Porque por mais que você fale assim, eu escuto muita coisa igual, mas às vezes uma coisinha diferente que o cara fala, você fala, putz, peguei um insight. Não, mas assim, brincadeiras à parte, realmente é legal de assistir, mesmo os aleatórios X que aparecem, que você vê que é bem amador, tem uns assim, que são né? muito ruins mesmo. Mas sempre tem uma diquinha ali, alguma coisinha que você fala, puxa, esse lugar parece ser legal, de diferente e tal, né? Tem os que todo mundo faz, mas tem aquelas, sempre tem alguma coisinha diferente que eu acho que é legal mesmo de acompanhar e anotar no nosso caderninho. Até fazer um parênteses, só pra gente dar risada, a gente assistiu um recentemente, que a menina, aparentemente ela mora em Nova York, é uma brasileira. E ela foi conhecer Orlando, ela pegou um voo doméstico, foi pra lá, chegou em Orlando, tal, não sei o que. Primeira vez na Disney. Na Disney e tal. Aí ela foi, fazendo o vlog dela, ela foi pedir lá o café da manhã no 7-Eleven. Puta de um inglês, nossa, inglês fluentaço. Nossa, a menina fala inglês, né? E ela falando que ela falava muito bem inglês, tal, não sei o que. Aí ela entrou na fila da Haunted Mansion, ela vira e fala... eu tô aqui na fila da Haunted Mansion. Eu olhei assim e falei, não acredito... Era ensaiado. Episódio vergonha alheia, cara. Nossa, era ensaiado, quer colocar cara. A cabeça igual avestruz no buraco lá até passar esse... Ela falou umas Tinha três, ela 4 falou palavras. Várias assim, essas coisas assim que ela ia falar, ela falava tudo esquisito, que eu falava, mano, cadê eu moro em Nova York? Não, ela comprou o Pineapple Float e falou assim, eu comprei essa bebida aqui no Aloha Islay. Pra uma pessoa que tem inglês fluente, que mora em Nova York, falar um negócio desse, ok. Vergonha. Aí pode até falar assim, é para as pessoas entenderem, né? Porque o foco é brasileiro e tal, mas mesmo assim, velho, quem assiste conteúdo de Disney
E mais, ainda vou falar para vocês, vocês vão ver aqui que eu acertei muita coisa, porque foi a viagem que eu fui mais bem preparado, mas ainda assim, mesmo vendo tanta coisa, ainda errei. E segundo, o gostoso de você ouvir podcast ou olhar YouTube, é você ver a mesma coisa toda vez com a ótica de outras pessoas. Sim, com Essa certeza. é a parte legal. Então, se você for fazer seus vlogs lá, vai ser legal igual para quem está assistindo, porque ele vai ver exatamente a mesma coisa, só que com a visão de outra pessoa, com a emoção de outra pessoa, como se fosse a primeira vez novamente de outra pessoa. Então, isso que é o legal. Sim, É. sim. Faça e se sinta blogueiro e passe vergonha, porque vai ser legal pra caramba pra quem tá assistindo, cara. Nem que a gente tire sarro na edição depois. Exato. E assim, Não, cara, é muito legal. E a grande verdade, assim, a gente fala para um nicho. E esse nicho gosta de qualquer jeito, cara. As Kenga de Isneira é isso, velho. Essa comunidade aplaude de qualquer jeito. Você entendeu? Mas antes de pular pro próximo assunto, eu achei muito legal o que você falou, e eu acho que é uma dica muito legal, que é legal a gente ressaltar aqui no podcast. Essa dica de medir a criança na época da viagem, para saber onde vai, onde não vai, onde tem tamanho para ir e tal, porque é uma viagem cara, é uma viagem bem que normalmente a gente planeja bem, roteiro, etc. Só que muitas vezes você planeja, vai com a criança, chega lá, a criança não pode entrar. Eu acho que é uma dica muito boa para quem tem criança, realmente, durante... Até para não gerar, né, a frustração na criança, Exatamente, a frustração, né, a criança se empolga, chega lá e não pode entrar, e fica naquele perrengue, aí vai os brasileiros botam meia no tênis, aquela coisa. Mas... Isso é grave, porque se é pego isso daí, essa tentativa Tá de burlar, expulso. tem casos de banimento do parque. O nome E técnico fora- disso é fraude, né? Não, e fora a falta de segurança mesmo no brinquedo da própria criança, né? Mas eu achei muito legal, eu acho que legal deixar ressaltado aqui no Muito podcast bem. essa dica para quem vai com criança. Meça sua criança Sim. antes de fazer o planejamento, o roteiro no parque. Exato. E muito legal que uma coisa do Juliano que eu achei bacana foi ele, assim, olhar pro público dele antes de começar a rascunhar. Ele entendeu qual que era o foco da viagem, quem estava indo com ele. Então ele traçou o objetivo em torno do público. Muitas vezes as pessoas tentam encaixar o público dentro do objetivo. E aí dá aquele negócio, nem todo mundo gosta de uma coisa, onde dão as brigas, os desencontros. Cada um vai para um lado. Aí volta falando, você nunca mais viaja com família, essas coisas todas. Eu viajei em 18 pessoas numa outra viagem que eu fui, deu super certo, porque a gente alinhou a expectativa com todo mundo, foi super certo. Eu já tive casos de amigos que viajaram em 2 casais, em 3 casais, que quase acaba a amizade por conta disso, desse alinhamento de expectativa e de adaptação para cada um. A gente foi em 18 pessoas, cada 6 pessoas tinham um carro, uma van, e se alguém queria ir embora, deixava a chave com o outro e ele ficava, e tava tudo certo. O combinado não sai caro, né? Exatamente. Exato. Boa. E outra coisa que para mim deu super certo acompanhe ou comece a rascunhar os dias que você vai estar lá. Quando eu falo os dias, eu peguei uma época de Halloween. Em época de Halloween, a gente cansa de ouvir casos em que as pessoas compram dia de parque sem saber que naquele dia é um dia de Halloween, que precisa sair mais cedo do parque. Então, o cara gastou um dinheirão, não tem outra data para voltar, o cara perde uma noite de parque, por mais que seja mais vazio o parque nesse dia, mas ele perde principalmente uma parada noturna, ele perde um show de fogos, que, poxa... E ainda sai falando mal da Disney. Que é uma bela de uma experiência, né? E sai falando mal da Disney. Exato. Então, a primeira coisa que eu fiz depois de definir data foi saber quantos dias eu ia ficar lá, quantos dias era o ideal para aquilo que eu queria e que dias eu teria para ficar em cada parque, o que eu ia fazer em cada dia. Boa, excelente. Então, excelente. isso é fundamental. Depois disso, tem aquela máxima aí que todo mundo fala, mas não vale sempre repetir, é o quê? Não dá para você fazer, independente se você é adulto ou se você é jovem, mais do que 2 parques seguidos. Boa. Então, na minha programação, desde cara, tinha sempre um dia livre após 2 dias de parque. Boa. Muito bem. Então, com base nisso, a gente começou a rascunhar melhor. Então, sabendo que eu precisava de que parques que eu ia fazer, então eu escolhi fazer os 4 parques Disney, os 3 parques da Universal, contando com o Epic agora, e eu queria fazer o Halloween do Magic Kingdom. Então, eu fiz 8 dias de parque. Então, e era uma intenção minha, porque na ida, antes de eu ir, o
meu top one era Magic Kingdom, então eu queria começar por Magic Kingdom e queria terminar por Magic Kingdom. Era um desejo meu. E aí eu comecei a rascunhar com base nisso, sabendo que eu só posso ir os dias da Disney seguidos, porque tem um limite de 7 dias para você usar. E os parques da Universal, a minha ideia era fazer seguidos também, porque depois eu vou falar mais para frente, que eu me hospedei num hotel dentro do complexo da Universal para fazer esses 2 parques aí. Então, com base nessas informações que eu fui colhendo, eu comecei a montar o meu roteiro de parques e saber quantos dias eu precisava de viagem. E aí, com base nos parques que eu queria fazer, com base nos dias de descanso, com base aonde eu ia começar, onde eu ia terminar, eu consegui chegar numa definição que, para mim, da viagem, o melhor número de dias era de 16 dias. Um bom período. Sim. Um bom período. Não, para quem gosta é sempre pouco. Não, concordo. Mas eu acho que é um período aceitável para você fazer uma viagem bem completinha. Sim. Sem deixar nada de fora, conseguindo fazer um negócio sem ser correria, master. Volta cansado mesmo assim, mas eu acho que é um período melhor de você conseguir. Óbvio é um cansaço que todo mundo quer ter, né? Com certeza. Boa, vamos falar do voo. Mais 2 dicas primeira, dinheiro não é infinito, tenha um budget. Isso é... Apesar de que, se você estiver lá, você vai achar que o dinheiro é infinito. Então, o dinheiro não é infinito, você tem que ter um orçamento para fazer, senão você estoura muito fácil. E no meu outro caso, eu estava com criança, eu tinha que pensar muito no negócio chamado alimentação. Verdade. Isso era muito importante para mim, alimentação. Então, eu pesquisei muito e fiz roteiro, botei na rota aí um monte de lugares que eu queria ir, ou que eu precisava ir, por conta de uma alimentação um pouco mais regradinha para minha filha. Minha filha é uma pessoa que come hambúrguer, come pizza e tal, mas ela gosta muito de comida. Ela gosta de arroz, gosta de feijão, come muita salada, então eu precisava ter alguma coisa dessa no meu roteiro. Caramba! Então, tudo isso foi pensado. Falando do voo, tá aí o meu primeiro grande erro, que eu vou falar, no voo. Eu comprei, a gente usou as milhas para fazer o voo, a gente tinha milhas aí de alguns anos acumuladas e usamos as milhas da Latam para comprar o voo. E o primeiro grande erro foi comprar o voo direto para Miami. Então, porque eu não tinha intenção de ficar em Miami, de fazer um stopover em Miami nem na ida nem na volta, a ideia era um roteiro só para Orlando, mas por conta do valor, na conta do papel lá, estava barato, muito mais barato, a gente pegou Miami. Só que esse foi o meu grande erro. Por quê? Eu precisava do deslocamento até Orlando, ida e volta. Eu tinha gasto com pedágio, eu tinha gasto com gasolina, e eu precisei passar a última pernoite da volta em Miami, porque meu voo era cedo de Miami para São Paulo. Aí na conta, depois que eu fui, não só por isso, mas pelo cansaço que você tem, pelo tempo gasto. Indo direto para Orlando, sairia mais barato, né? Exato. Se não fosse pau a pau, ainda que eu perdesse um pouco, o cansaço, todo o transtorno que você tem, a estrada estava em obra. Então, estrada em obra e bem cheia, cara, eu levei 5 horas para ir, 5 horas para voltar. No. Pela Turnpike? Pela Turnpike. Caramba! Levei 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Em Orlando, a chegada em Orlando tá em obra, então tinha muito trânsito para chegar. Miami, eu cheguei sexta-feira à noite em Miami para volta, então tava muito trânsito para entrar na cidade de novo. Então eu levei 5 horas para ir, perdi 10 horas do meu dia, que eu podia estar aproveitando em outra coisa, para ficar na estrada. Então esse foi o primeiro erro. Por mais que possa parecer mais barato de cara, pense na questão do você estar vivendo em dólar. Então, qualquer minuto que você gaste e não seja útil é um dinheiro mal gasto. Em Miami tem trânsito. Tem um trânsito chato. Exato. E aí, o outro erro foi, eu cheguei em Orlando, em Miami, né, no dia 24 de outubro de manhã, e pelo que eu imaginava fazer, eu não queria fazer um Halloween nem no domingo, porque o Halloween nessa época do ano, se eu não me engano, é terça, sexta e domingo. Então, todas as noites, terça, sexta e domingo. Eu cheguei no dia 24, eu só teria dia 24, na sexta, no domingo, e depois do dia 31, que era o dia de Halloween. E para fugir do domingo e para fugir do último dia, que dizem que é sempre o mais cheio, é o primeiro a esgotar, eu fui no mesmo dia 24. Então, no dia que eu cheguei, eu já ia pro Halloween. Putz! Você imagina o estado que a gente chegou na festa. Chegamos felizes pra caramba, só que imagina o estado que a gente saiu da festa. Então, esse foi um erro também desconsiderar, como você falou no começo, os fatores climáticos, as intempéries, qualquer tipo de problema que possa dar. A gente talvez não tenha considerado, tenha acreditado que chegando cedo daria para descansar um pouquinho. Não deu. Então,
segundo erro foi marcar para o mesmo dia da chegada ao Halloween. Por mais que começasse mais tarde, a gente marcou e poderia ter aproveitado um pouquinho melhor se não tivesse considerado isso. É porque tem todo um lance também, tipo, não é só o fato de você ter ficado 5 horas no carro. É 5 horas depois de uma viagem de 9 horas dentro de um avião, dormindo mal. Cara, guerreiro. Guerreiro. É que você tá com a energia do começo da viagem, né? Tá tudo, cheguei. Você tá com aquela mas energia mesmo lá em assim. cima. Minha filha é uma criança que acorda super tarde, ela é da noite e tudo mais, mas no dia da viagem ela acordou na sexta-feira, na quinta-feira ela acordou às 7 da manhã, ansiosa, foi para a escola, peguei ela para a escola, fomos para o aeroporto, pegamos o voo das 11, pouco da noite, chegamos às 7 da manhã, acho que em Miami, chegamos 3 horas da tarde em Orlando, e ela praticamente direto, ela dormiu um pouco no voo, mas ainda assim direto. Não é o Chegou mesmo, uma hora, não é um sono reparador. não, chegou uma hora, a festa terminava meia-noite, chegou 11h30, eu falei, filha, vamos pegar mais doce. Papai, eu não quero mais doce, eu não aguento pegar mais doce. Eu preciso descansar, preciso ir embora, pai. Então, Ai, que nosso dia judiação. terminou um pouquinho mais cedo, mesmo a gente fazendo bastante coisa, depois vou falar um pouco dos parques e tal, mas ainda assim não foi suficiente para ela e a mãe aguentarem. Eu ainda estava animadão pra caramba, mas as duas não aguentaram, não. Eu imagino. Muito bem. E hotéis? Já que você falou de hotéis, onde que você ficou? Como é que foi essa experiência? Erros e acertos dos hotéis? Conte pra Vamos nós. lá. Hotéis, eu queria, dessa vez, ter uma experiência. Das outras vezes que eu fui, eu não tinha ficado em qualquer hotel do complexo. Então, eu queria, dessa vez, até porque eu estava com uma criança, estar hospedado em hotéis dos complexos para dar essa oportunidade da gente aproveitar um pouco dos benefícios e sentir como é estar dentro dos complexos. Botei muito, o orçamento só dava para ficar, obviamente, nos hotéis econômicos, né? Então, Não sei como é. a gente já começa a filtrar muito, então sobra pouco para a gente escolher. Então, ou All Star, ou Pop Century, ou Art of Animation, dentro da Disney, e da Universal, Cabana Bay, Endless Summer, e agora os novos que entraram, Terra Luna e Stella Nova. Dentro dos meus dias aí, consegui numa super promoção aí achar o Stella Nova. Então, consegui uma promoção zaça do Stella Nova para ficar 2 diárias. Ficamos 2 diárias no Stella Nova. Então, foi o primeiro que eu fechei para a gente, foi o Stella Nova. Hotel 000, novinho, cheirando a novo, para ir nos parques da Universal. Como a gente sabe que o Universal ele tá um pouco mais carente de atrações, a gente sabia que talvez não precisasse ficar lá no Stella Nova para acessar o Universal, até porque não tem o Early Entry na Universal, só no Island e no Epic. Então, não fiquei no dia da Universal, comecei pela Universal porque não estava no hotel do complexo, usei só pro Island e pro Epic. E aí, Disney, eu queria ter uma experiência de Skyliner. Então, eu estava muito propenso a ficar no Pop Center, que é o mais barato. Eles são juntos, o Pop Center e o Art of Mas Animation. o Pop Center é um pouco mais barato. Então, só que aí, somando todos os dias, estava ainda ficando caro. Então, eu falei, vou dividir entre Art of Animation e Pop Center e All Star. Aí minha mulher falou, não dá pra gente trocar tanto de hotel. A gente tá com uma criança, a gente vai ter que ir pra Miami ficar num hotel, não vai dar pra ficar todos os dias nesses hotéis aí, então escolhe um. Aí acabou que escolhemos ficar no All Star Movies, ficamos 2 dias no Stella Nova e ficamos 5 dias num hotel de rede normal. Escolhemos o Fairfield, Lake Buena Vista. A gente gosta muito de ficar em Lake Buena Vista. Eu sou um defensor de Lake Buena Vista porque eu gosto muito de estar perto do Disney Springs, eu gosto muito do que tem ali perto da região, eu gosto mais, particularmente, do que da International Drive. Então, escolhemos o Fairfield, depois de ter reservado um hotel na International Drive, sempre com cancelamento grátis e tal, e fomos acompanhando. Faltava, acho que 20 dias para nossa viagem, a gente começou a olhar os comentários desse hotel da International Drive e estava muita reclamação, porque esse hotel estava em obras. Putz, aí não dá, né? Aí minha esposa falou assim, cara, olha essa reclamação lá, acho que vale a pena a gente cancelar porque está no período. Cancelamos e aí reservamos também com cancelamento grátis o Fairfield Lake Buena Vista, que foi super bom pra gente, cara. Então começamos a viagem 5 dias, os primeiros 5 dias, Fairfield Lake Buena Vista, passamos 2 dias depois no Stella Nova, e depois os últimos 7 dias no All Star Movies. Que legal. É transtorno transferir de hotel? É transtorno, é cansativo. Porém, pra minha viagem, pro meu estilo de viagem, valeu a pena. Boa. Tá? Segui o planejamento, segui o budget, não deixei, de novo, o dinheiro infinito me consumir, ganhar. né?
não me consumir pelo dinheiro infinito, então conseguimos seguir o budget aí ficando nesses hotéis. Legal. E é legal, né? Eu não sei, assim, eu não tenho ainda experiência pra falar em um hotel da Universal, mas no hotel da Disney, mesmo a gente não tendo tido nenhum contato direto com o funcionário, porque não precisou, a gente entrou com a Magic Band e saiu, estava tudo pago já, sei lá, eu me senti especial. Nossa, é muito gostoso. Cara, até a título de curiosidade, eu fiz as minhas reservas pelo televendas da Disney, tá? E quem nunca fez, eu sugiro que faça algum dia. Nem que seja para não fazer, liga lá. O site da Disney em português tem lá o telefone do televendas, entra lá e liga. O atendimento que eles dão para qualquer um dos clientes, você se sente dentro do parque, você se sente tendo um medical moment em cada atendimento que você tem. Nem que seja para fazer um benchmark de qualidade de atendimento. Legal. Então, eu me senti especial cada vez que eu ligava lá para consultar preço, para saber, tirar uma informação sobre Memory Maker, sobre festa de Halloween. Então, quem nunca fez, passa e entenda do que eu estou falando. Perguntaram todas as vezes se ia comemorar uma data especial, eu falei que ia ser o aniversário da minha filha e tal. Então, quando eu cheguei no quarto, a televisão já estava programada com o Happy Birthday para Maria Clara. Ai, que Olha legal. só. Tenho foto, depois eu mando para vocês as fotos aí, para vocês verem aí que legal que foi ela chegar no quarto e ver o Happy Birthday com o nome dela lá. Então, quando você fala em se sentir especial, não é por encontrar ninguém, é por estar lá dentro, cara. Então, isso é o mais legal de você estar lá dentro. Que legal, cara. A Disney sabe entregar, né? Não tem jeito. É. E uma curiosidade, esse atendimento do televendas é em português? Em português, você liga lá, é número aqui do Brasil mesmo, daí aparece lá. Se você digita 1 em português, ou se você quer 2 em inglês, ou 3 em espanhol, você digita lá. É alguém que mora lá, acho que em Lake Buena Vista, em Orlando, te atende, é um brasileiro, deve ser uma equipe de brasileiros e tal, que estão capacitados para atender o público do Brasil. E é muito, 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 muito legal. Ai, que top. Show de bola. Já que a gente tá falando de hospedagem ainda, o que deu certo e o que não deu nessas hospedagens? Cara, tudo deu certo, porque foi exatamente do jeito que eu gostaria. Porém, minha sugestão é, quem puder, ficar em o mínimo de hotéis possíveis, porque essa troca de hotel, ela é cansativa. E cansativa por quê? Porque muitos check-outs dos hotéis vão até meio-dia, e os check-ins do próximo hotel que você vai entrar começam às 3, às 4 da tarde. Então você tem que sair muito cedo, ficar com muita coisa dentro do carro. Muitas vezes você compra produto perecível, então você compra coisa de geladeira, você compra chocolate, você compra doce, dependendo da época do ano, boa parte do ano tá calor, para você deixar isso daí dentro do carro não é uma coisa muito legal. Eu dei sorte de conseguir early check-in em algumas das trocas que eu fiz, mas o tal de arruma mala, desarruma mala, arruma mala é muito, muito cansativo, cara. Então, assim, o que deu certo foi, a experiência foi espetacular em todos os hotéis, mesmo no próprio Fairfield. Eu precisei trocar de quarto dentro do hotel, porque o primeiro quarto tinha carpete, estava meio com umidade lá, a gente trocou por um sem carpete, mas ainda assim é muito, muito, muito trabalhoso. Então, uma dica é, fiquem no mínimo de hotéis que conseguirem. Boa, show de bola. E ainda nessa parte de planejamento da viagem, vocês utilizaram um carro lá para se locomover? Cara, não tem jeito. Eu cheguei a cogitar nessa parte de ficar nos hotéis do complexo sem carro e tal, mas é muito difícil, Quando você tem mais dias, quando você está lá 15 dias e você vai em todos os parques, alguns parques que você acaba saindo cedo, como o caso do Animal Kingdom, do próprio Universal, que você sai cedo, o SeaWorld da vida, você vai precisar fazer alguma coisa no resto do dia. E essa alguma coisa que você for fazer, o bom é você ter a liberdade. Então eu fiquei de carro, eu usei uma dessas buscadores de locadoras lá, com um cupom que eu inclusive encontrei em algum desses youtubers aí que anunciam lá, então eu usei o XYZ10, ganhei 10% de desconto e ficou super ok. Peguei uma SUV lá, muito boa, veio a estrada inteira praticamente dirigindo sozinho para mim, e mesmo tendo ficado alguns dias com o carro parado por conta da ida e volta no hotel, num transporte do parque e tal, valeu super a pena, não tem jeito. E tem algo que você poderia ter feito melhor nessa parte de locação de carro? Cara, na verdade, assim,
o que eu poderia ter feito melhor é ter chegado de novo por Orlando, porque chegando por Miami você precisa do pedágio, da tag do pedágio. Pela locadora, tem aquela questão de 8, 9, 12 dólares por dia Sim. de utilização do pedágio. Então o que eu fiz? Eu comprei um SunPass Mini numa Boa. CVS. Porém, na primeira que eu fui não tinha, então eu tive que perder tempo para ir numa segunda CVS e encontrar o SunPass Mini. Boa. Para ativar o SunPass, você precisa fazer cadastro na plataforma, cadastrar cartão, validar e-mail, validar cartão. Eu perdi brincando aí 1 hora do meu dia só cadastrando esse SunPass. Eu não podia pegar a estrada porque eu já tinha pedágio na sequência de Miami para Orlando. Legal. Nós vamos fazer essa estratégia, né? Também na nossa próxima viagem. A gente vai chegar por Miami, mas a gente vai ficar 1 semana em Miami primeiro. Mas como a minha irmã esteve lá agora, eu falei assim, você vai trazer um SunPass Mini para mim. Então ela já foi lá na CVS, ela já comprou, já tá aqui em casa. Então, quer dizer, eu já vou com ele, de preferência, ele já vai estar até cadastrado na minha conta Cadastra já. seu cartão, cadastra sua conta, chega lá, você só coloca a placa do carro. E aí me diz uma coisa, você precisou avisar a locadora? Não precisei avisar a locadora, ele só falou para mim que se eu usasse, ia ser cobrado tal dia. Eu falei, e se eu comprar o SunPass? Não, se você comprar o SunPass, ele vai debitar do SunPass e não debita do nosso. E foi o que aconteceu. Boa. Eu avisei que eu ia usar, mas falaram que não tinha problema nenhum. Boa, bom saber. Show de Eu bola. aluguei na Alamo. Alamo, legal. Show de bola. Tá? Muito bem. Falamos aqui do essencial para a sua viagem, que é o voo, a hospedagem e o carro. Mas o que nos interessa lá é a programação. Então, assim, principalmente dos parques, né? Então, conta pra gente aí como é que foi essa sua programação de parque, o que deu bom, o que não deu tão bom, o que você poderia ter feito diferente. Conta pra gente aqui. No meu caso de viagem com criança, não subestime o cansaço da criança. Não subestime porque eu optei por levar, minha filha foi fazer 7 anos lá, minha filha já é grande, eu levei um carrinho dela daqui do Brasil. Tá? A gente tinha 2 carrinhos, eu peguei o carrinho mais parrudo que eu tinha, o maior que eu tinha da época de recém-nascida, que ela dormia dentro do carrinho, eu falei, vou levar esse daí porque ela vai precisar. Cara, daqui do Brasil a gente foi com o carrinho, eu despachei na porta do avião, peguei lá em Miami o carrinho na porta do avião, sem problema nenhum, e o carrinho foi comigo para todos os parques, cara. Então, assim, tinha dias aí, a gente olhou, tinha dias que foram quase 21 quilômetros que a gente andou. Caramba. E o carrinho salva muito, cara. Então, assim, você comprar muitas vezes um carrinho lá, um guarda-chuvinha que a gente chama, a gente que tem filho, é barato, só que não dá conforto para a criança e para o pai, muitas vezes, ele é muito baixo para você empurrar. Então, acaba com as costas dos pais. Então, tenha um carrinho bom, ou alugue um carrinho bacana, ou leve daqui do Brasil um carrinho confortável para a criança, porque é muito importante isso, porque a criança cansa e se você não está num carrinho confortável para ela, não vai ser para você também não, porque ela vai reclamar e você tem que pegar no colo. Bom, faz todo sentido. E o pai cansa. Demais. Então esse é o primeiro ponto. Sobre o que deu bom e o que deu ruim, eu fiz até uma listinha aqui de cada parque, o que deu certo e o que deu errado. Nosso estilo de viagem, como era a primeira da minha filha, a gente colocou como importante pra gente, mais do que talvez fazer todas as atrações, e talvez uma ou outra fosse um pouco mais bestinha, que nem ela, criança, fosse gostar, a gente tomou como ideia que a gente queria tirar o máximo de fotos com o personagem que a gente conseguisse. Então, Boa. muitas vezes, em detrimento de uma atração, no meu estilo de viagem, era encontrar personagens pra gente tirar foto. A gente gosta. Tá? Então, Gostamos. cara, conseguimos tirar foto com 32 personagens diferentes nos parques Não. e foram 49 fotos diferentes. Porque Mickey, tiramos foto com 5 looks do Mickey, Boa. 5 looks da Minnie, 5 looks do Pateta. Então, assim, um em cada parque. Então, assim, tiramos foto com muito personagem. Esse era o primeiro ponto. O que deu bom foi, contratamos, antes de chegar, o Memory Maker. Para quem tem criança, para quem não quer se preocupar muito em ficar tirando selfie, e a selfie não ficar bonita, fica sempre com a mesma cara de selfie lá, olhando para a mão no Cara de celular. bolacha. Exato. Cara, a gente investiu no Memory Maker, compramos com antecedência aqui, e, cara, é uma mão na roda. Pra gente é uma mão na roda, a gente conseguiu economizar uma grana no aluguel do carro, então guardamos pro Memory Maker, economizamos um pouco ali, deu pro Memory Maker. Então, assim, o Memory Maker foi um baita investimento que a gente fez nos parques da Disney. Nós somos em 5 parques, os 4 parques mais um outro dia do Halloween. Conseguimos usar aí, deu mais ou menos umas 1.500 fotos aí nesses 5 dias, e aonde você parava, tinha um fotógrafo, você tirava, baixava tudo no aplicativo, ficou quase 60 dias pra gente, o certo é 30 dias, mas ficou quase 60 dias disponível aí, baixamos todas elas, está tudo aqui em alta definição pra gente. É muito legal mesmo. A gente Muito, fez também. muito, A gente curtiu. utilizou também,
Muito legal. Começando pelo nosso roteiro, nosso primeiro parque foi o Halloween. Foi o Halloween do Magic. Então, os acertos que a gente teve foi chegar na hora que o parque abre. Então, o parque abria para quem está entrando no Halloween às 5 horas da tarde. Às 5 horas em ponto, a gente estava lá. Quer dizer, 4h40 a gente estava lá pegando o monorail. Porém, não houve uma dica que deram em algum lugar. Vá no dia do Halloween de ferry boat, porque o monorail deu uma parada. Então, a gente ficou parado dentro do Contemporary aí uns 15 minutos. Vamos de ferry boat. Vai de ferry boat. Se for o dia do Halloween, às 5 horas, vai de ferry boat, que ele não para, ele vai direto. O monorail, por onde chegou lá, era umas 5h10 mais ou menos, mas o primeiro ponto chegamos cedo. Ai, eu amo ferry boat, mais do que o monorail. Outro acerto, correr atrás de doce. Cara. É muito bom correr atrás de doce dentro do Halloween. Esse aqui vai. Cara, eu não aceito voltar pro Brasil com menos de 5 quilos. Esse aqui vai. Não, mas não tem jeito a de mala você voltar com A mala menos, extra vai ser de doce. A gente estava levamos 2 mochilas, mais as sacolinhas que a gente pegava, e era uma briga para ver quem pegava mais. Chegou no final do dia, no quarto, jogamos tudo em cima da cama e contamos quanto cada um de nós 3 pegou. Então, somando os 3 aí, deu mais de 300 doces aí. Ó, que beleza. Meu Deus do céu. Cara, até a lembrancinha pra família já tá garantida. Nós fomos em outubro, eu tenho o resto de doce até agora aqui em casa. Isso é meta. Tá? Então, isso deu muito bom, cara. Então, assim, todo lugar que você vai atrás do tudo. Então, no Halloween. Outra coisa foi algumas atrações, obviamente, que tem menos fila. A gente usou algumas atrações que a gente saberia que poderia ter menos fila, e a gente aproveitou. Então, por exemplo, Seven Dwarfs. Fomos na Seven Dwarfs em 25 minutos. Oba! Rodrigo vai gostar agora, dessa 25 vez. minutos. E a não outra comentar. acerto foi tirar foto com os personagens. Então a gente achou bastante personagens, só não pegamos algumas aí, porque a gente não queria pegar tanta fila e tal. Minha filha era aquele dia de cansaço de chegada e tal, mas muito personagem legal. Então você tem o Stitch vestido de Elvis, você tem legal. uma roupa diferente pro Mickey, pra Minnie, pro Pateta, pra todos eles. Então, assim, tem o Jack Skellington. Então, assim, você tem muita coisa legal pra tirar foto. Então, os personagens foi um grande acerto. Show. Tá? Legal. E o erro, eu falei lá atrás, é ter usado o mesmo dia da chegada para ir pro Halloween. Não desmereça os imprevistos, não desmereça o seu cansaço, que pode acontecer, e você talvez aproveite um pouco menos do que você gostaria. A conta vem, né? A conta A vem. conta vem. É. Nós comemos no Pecos Bill, tá? É um Tex-Mex que tem lá, e deu super bom. Tá? Para minha filha, a gente pediu um rice bowl, que era um bowl de arroz com uma carinha de porco desfiada e tal, super bom. Comeu super bem, comemos andando no carrinho lá, super legal, vale super a pena. Então, quem quer comer uma comida, talvez não aquela clichê de parque, hambúrguer, a gente, vou falar mais pra frente aqui, tem muita coisa boa. Boa. Tem. Isso a gente gosta. Muito legal. O segundo parque que a gente foi Universal. Começamos aí, depois do Halloween, começamos pelos parques da Universal, começamos pelo Universal. Maior acerto que a gente teve foram as fotos com os personagens, então achamos bastante personagens dentro do parque da Universal. A gente tirou foto com 9 personagens nesse dia, tá? Então minha filha adorou Bob Esponja, Gru. Ai, o Gru é muito legal. O Gru é legal eu mesmo. amo o Gru. Muito legal, Gato de Botas. Ai, ele é Patrick. fofinho. Então, Tirou tiramos com bastante. os Simpsons também? Cara, não tiramos porque minha Não. filha nem conhece os Simpsons. Então, Ai, não faz sentido, não né? fomos atrás. Não fomos Nossa. atrás. Fomos atrás do que ela queria aquele dia. É legal E aí, quando tá o Homer com o Bart. É. É muito bom, porque o Bart é mal criado. É muito engraçado. Ai, gente, É eu muito amo o legal, personagem. é muito legal. juro. Eu já tenho foto com eles de viagens antigas e minha filha nem sabia quem era. A gente foi atrás não do que era bom compensa. pra ela. Mas tirou foto com a Gabi, da Casa Mágica da Gabi. Eu acho que vocês não sabem quem é. Não. Aí já não Aí chegou já nessa nem- geração. Exato, exato. Então, e o que deu ruim foi que a gente pegou muita chuva nesse dia. Então Putz. foi o único dia que choveu aquele dia lá e caiu o mundo, cara. Caiu o mundo. A gente foi entrar na atração do Transformers. Eu falei pro rapaz: olha, cara, deu uma garoada aqui. Eu posso guardar o carro em algum lugar, o carrinho dela em algum lugar coberto? Olha, senhor, não tem lugar coberto aqui. Se o senhor quiser, só põe ali. Cara, a gente ficou 15 minutos para entrar na fila, fazer o Transformers e voltar. Quando a gente saiu, estava caindo o mundo, o carrinho dela estava encharcado. Puxa. Ave Maria. vida. Tivemos que tirar nossa blusa, deixar para ela usar lá, para colocar embaixo do carrinho dela lá, então acabou um pouco mais cedo o nosso dia. Mas já tínhamos feito todas as atrações e tal, então não sentimos falta não. Fomos embora um pouco mais cedo nesse primeiro dia. Foi o que deu ruim. Universal não tem, É, não tem tanta Agora coisa. com a saída da Rocket, tá um pouco mais ainda órfão de atrações. Tá meio largado. E a comida na Universal, a gente sabe que ainda é um pouco... bem marromeno, né? ela Universal comeu tá caído.
ela comeu no Minions Café e a gente comeu o lanche que a gente leva de casa. Então a gente levou lá um lanche lá, levou umas besteiras, eu e minha esposa a gente comeu, e a Maria Clara comeu no Minions Café, ela comeu um macarrão com meatballs, veio umas batatinha que não é sorriso, é em formato de Minions. Ah, que legal. Super justo, baratinho, deu $12, se eu não me engano, ou $10 a comidinha dela, é super justo. Boa. Pra ela, super bem. O segundo parque foi o Island of Adventure, e aí a gente é hospedado dentro do Stella Nova. O que deu bom no Island foi as atrações, que a gente foi todas as atrações, conseguimos ir em todas as atrações que a gente queria, fomos em tudo, cara, foi no Hagrid, minha filha foi muitas vezes no Pteranodon Flyers lá, que só pode ir um adulto com uma criança. Lá, um monte de vezes lá e adorou, então pra criança, uma maravilha. É foi aquele no que vai pendurado? Eu sou louca pra ir nesse, falei que eu Você vou tem alugar. que arrumar uma criança lá, pega uma criança. Eu vou alugar lá a criança. No parque, pede pra ir com você, exato. Eu vou alugar a criança lá no parque. Foi no voo do hipogrifo, gostou pra caramba e tal. E o que deu ruim nesse dia foi a comida, porque a comida no Island ainda é mais ou menos do que a do Universal. A gente comeu no lugar, até anotei aqui qual que é o nome do lugar que a gente comeu aqui. Putz, vou lembrar aqui o nome, já passo pra vocês, mas bem mais, a gente comeu um arroz com carne de porco também, só que um arrozinho bem ruinzinho e caro, mais de $20 esse prato aí. Caramba, que isso? Mais de $20, é. A gente comeu, eu e ela comemos lanche também, e minha filha comeu porque ela precisa comer comida. Caramba. Tá? Coisa boa, a gente levou, um amigo meu tinha, a gente levou o copo de refil. Ah, o freestyle. Cara, vale super a pena, então para quem vai nos parques da Universal, comprar o copo de refil aí vale super a pena, e a gente esqueceu de comprar o de pipoca, devia ter comprado, porque a pipoca é um lanche coringa, tem que ficar com o balde cheio o tempo inteiro, porque toda hora você vai querer comer pipoca. E salva, né? Eu amo. E é muito barato e salva, né, a salva fome. Salva muito. A gente teve que comprar R$5,50, se eu não me engano, cada caixinha de pipoca, em vez de ter comprado o balde por 13. Devia ter comprado o balde. Pipoca. Aí o próximo parque foi o Epic, e esse daí entrou no meu top 3. O Epic é fantástico, eu sei que vocês ainda não conhecem, mas o Epic é fantástico. O Epic a Universal se superou, tudo lá legal, funcionários, comida, atrações, limpeza, trilha sonora, tudo muito legal. Tudo muito bem pensado, né? Muito, cara, muito. Se a Universal usar o que fez pro Epic e começar a replicar para os outros dois parques, cara, daria um upgrade nos dois parques muito grande, porque o Epic tá fantástico. Então, o benefício da gente se hospedar no Stella Nova foi gigante, porque a gente chegou 1 hora mais cedo num parque recém-aberto, e a gente sabe que tá tendo muito problema de fila gigante. Sim. É uma vantagem e tanto. Então, a hora que o parque abriu às 10 da manhã, a gente chegou 1 hora mais cedo, às 9. A gente já tinha ido 2 vezes no Mario Kart e 1 vez na Montanha-Russa do Lobisomem. E Harry Potter? E no Yoshi. Já tínhamos ido em praticamente 4 atrações na primeira hora que estávamos só nós no parque. Então, isso pra gente foi muito vantajoso. E então, o Harry Potter? Não foi no Harry Potter? Não, nós fomos, só que o Harry Potter não estava, ele, se eu não me engano, essa semana que passou, ele passou a fazer parte do Early Entry. Ah, ele não fazia parte. Ele não fazia parte do Early Entry. Então a gente não foi, mas assim que a gente conseguiu fazer a parte do Dark Universe e a parte do Super Mario, a gente foi pro Harry Potter. Fizemos todas as atrações, cara. Só não fizemos uma de Como Treinar Seu Dragão, que é o Fire Drill, que não estava aberto nesse dia, que é uma de água. O resto fizemos todas as atrações. Fomos 2 vezes no Harry Potter, fomos 3 vezes no Mario Kart, fomos 2 vezes no Frankenstein. A sua filha foi no Frankenstein? Não, ela não quis ir. Ela achou que ia dar medo nela. Então nós fomos 2 sem ela. Entendi. Eu fui uma vez na Stardust Racers, aí minha esposa acabou não indo, porque precisava ficar com ela, não quis pegar a fila depois lá, mas deu para ir em todas as atrações. A maior fila que a gente pegou foi a do Donkey Kong, pegamos 1h40, mais ou menos. Foi doída, uma fila bem doída, cara. Mas fora essa, fomos muito bem em todas. Primeira vez no Harry Potter, aí 25 minutos. Ai, que top. Segunda vez também em torno de meia hora, cara. Demos muita sorte com o nosso planejamento, cara. Que dia da semana que era? Você lembra? Cara, eu fui no dia do aniversário da minha filha. No dia 30 de outubro, foi numa quinta-feira. Olha só. Numa quinta-feira. Nós passamos o aniversário dela dentro do Epic. E aí abrindo um parênteses aqui, só para entender um pouco. Você é fã de atração radical? Eu gosto de tudo. E aí, Starduster ou Velocicoaster? Cara, Stardust é pancada pra caramba. É pancada. Eu fui na Verde. A Verde
pancada. Tinha a hora, o tanto de airtime que ele dá, tinha a hora que eu não aguentava, eu precisava segurar no meu encosto aqui, porque eu saía muito da cadeira, do banco. Legal, que legal. E você não dá nada. Você olhando de fora, cara, é uma que você fala assim, bestinha. Mas nada, cara. O negócio é muito pancada. E é muito legal. Você olhar pro lado e ver um cara acelerando junto com você é muito, muito legal. Nossa, que top. experiência legal. Muito legal. Estamos muito curiosos. Mas ela tem verde e laranja, essas coisas? Não, ela tem... Verde e amarela. Verde e amarela, são 2 trilhos. São Mas dois é a filmes. mesma... Você pega a mesma fila, quase no final ela bifurca, você escolhe se você vai pro verde ou se vai pro amarelo. Mas uma é mais radical que a outra? Dizem que eu só fui na verde. Dizem Assim, mas que a é verde- uma diferencinha. Tem um pouquinho mais, mas as duas são punk. Precisamos As duas testar. são punk, mas é muito, muito gostoso de ir, porque você olhar para o lado e ver o outro acelerando junto, quase que uma corrida, principalmente na linha, na parte de reta, é muito, muito legal. Boa. Da hora. Show de bola. O que deu bom também lá foi a comida lá é muito boa. É isso aí, todo mundo fala. Comemos no Pizza Moon, que foi indicação também aqui dos podcasters aqui. Pizza Moon é muito gostosa, então assim, é quase que uma pizza napolitana. Lá Que no legal. parque, muito, muito gostosa. Pedimos 2, foi mais que sobrou pizza pra gente comer até na janta. Boa. Minha filha à noite comeu num que chama Oaken Tavern, que é ali no Celestial Park. Oaken Star Tavern. É uma taverna que ele tem barbecue americano e tal. Ela comeu um barbecue americano, um mac and cheese e super, super gostoso, cara. Muito, muito, muito bom. Então, assim, a comida lá é muito boa, as atrações são muito boas, todas praticamente funcionando. Os espetáculos são muito bons. O espetáculo de Como Treinar o Seu Dragão, Untrainable Dragon lá é muito, muito legal. Então, assim, até para quem não é fã, é muito legal. Show de bola. Aí começamos a nossa Saga Disney. dança pelos parques Disney. Começamos pelo Hollywood Studios, fazia tempo pra caramba que a gente não ia, por algum motivo a gente foi deixando passar. Voltamos pro Hollywood Studios, cara. O parque tá muito legal, o parque tá muito bacana. O que a gente acertou? Fizemos de novo todas as atrações, conseguimos repetir algumas atrações, tá? Que dava para repetir. Tiramos fotos com todos os personagens e a comida que também foi muito boa. A gente comeu no ABC Commissary. Muito bom. Comemos uma saladinha com frango, uma saladinha com carne de porco. Minha filha adorou a saladinha, uma saladinha com quinoa, comeu carne de frango, comeu carne de porco e saiu muito, muito, muito satisfeito. Nossa, que exemplo a filha dele, né? Né? Uma quinoa, velho. Olha só. Cara, comeu quinoa... Não, ela não sabia que era quinoa, óbvio, né? Mas comeu achando que era muito legal, cara. Fomos 2 vezes no Star Tours, ela adorou Star Tours, adorou ver o droid pilotando a nave. Ah, que legal. Fomos no Toy Story Mania 2 vezes, ela pirou no Toy Story Mania. Então, assim, conseguimos no Slink, conseguimos Torre do Terror, foi escondida também na Torre do Terror, porque não sabia que era Torre do Terror. Então, estratégia para pais de criança, dá o tablet para a criança na fila, deixa ela não saber onde está indo. Quando vê, já foi. A hora que vai ver, já foi. A hora que vai ver, já foi. As fotos que saem lá no Memory Maker são impagáveis. E ela gostou? Não, claro que não. Claro que não. Sai chorando. Mas a gente gostou de estar com ela lá e valeu a pena, tudo valeu a pena. Legal, muito bom. E o Fantasmic, cara, o Fantasmic é um show à parte aí, anos que a gente não assistia, tá muito legal, minha filha adorou, ela vinha ouvindo a música do Fantasmic já prévia da viagem, aqui quando chegou lá, puta, curtiu demais, então... Hollywood praticamente foi gabaritado praticamente sem erros, cara. Boa. Que da hora. Epcot foi o próximo que fez ele chegar no meu top parques dessa vez. Nós pegamos aí Food and Wine Festival, chegamos cedo de ônibus do hotel, já estávamos hospedados no Movies, fomos direto já pro Guardiões. Boa. Cara, Guardiões para mim virou também a montanha-russa melhor de todas dos parques aí. Fui também sem saber spoiler, tentei não ter spoiler de como era. Isso quando é legal. Lá, minha esposa perguntou como que é. Eu falei, cara, eu não sei dizer. Eu acho que é como a Rise. Putz, nada a ver. Nada a ver, não. Aí foi longe. Aí foi longe. Nada. A hora que começou a trilha sonora, a gente correr para lá e para cá, o carrinho virar para lá e para cá, cara, é surreal o que é bom, é surreal o que é gostosa a sensação, mesmo com a minha filha do meu lado gritando, tudo que a garganta conseguia foi a melhor de todas as experiências. Que música que tocou? Na minha foi Disco Inferno. Ai, que legal.
E é legal que, quando essas músicas de trilha sonora, é legal que, independente de você gostar mais ou menos de alguma, a que vai na sua vez passa a ser a mais legal. É porque te marca, né? Se eu olhar bem, na verdade, outras músicas parecem ser mais legais. September. Ah, a gente foi com September, foi muito legal. Então, é a que te marca, porque é a que foi da tua vez. Então eu voltei de lá maluco pela música. Eu mal lembrava que existia essa música. Muito legal. Já chega, já põe no Spotify. E assim, eu tenho certeza que agora todas as vezes que você ouvir essa música, Você você vai lembrar. volta na Guardiões da Galáxia. September Não é tenha- assim não- com a gente. É. Toda vez Não que tenha dúvida. escuta, lembra. É muito Cara, bom. assim, é óbvio que as emoções despertam muitas emoções, mas é impressionante como a Guardiões da Galáxia consegue despertar nas pessoas felicidade. Você sai As feliz. emoções, Você como não- é que é? Você não sai adrenado, você sai feliz, cara. Tipo, meu, o que aconteceu aqui? Eu acho muito legal isso. Isso é legal. A gente sai feliz de lá. Nossa, saudades. Demais, cara. Só não fomos mais porque a fila começou a ficar muito grande depois. Boa. Então depois Quantas aí vezes com uma vocês criança... Não, nós somos em uma só, Só foi uma a primeira do dia. Porque depois com criança tem que dosar bem, até quem for com criança tem que dosar bem o horário que você vai pegar fila. Sim, faz sentido. Porque se você pega um horário, você pega, sei lá, meio-dia, uma fila de 1h30, mata a criança que muitas vezes tem fome. Como é que você vai sair para dar comida para criança? Ah, não dá. Saber o horário que você entra nas atrações, porque para você às vezes segura, mas para uma criança que está com você, para um idoso, para quem é diabético, às vezes cai glicemia, alguma coisa assim, Total. é muito complexo você dosar essa questão da fila. Boa. Deu bom da gente fazer todas as atrações, fizemos todas as atrações, fomos em todas, fizemos Guardiões, o Test Track novo já tinha aberto, é excelente, fizemos a Frozen, fizemos o Ratatouille, tudo que podia fazer a gente fez. Deu bom comida, no Food and Wine não tem como você não acertar, a gente errou, como eu falei lá atrás, do Fish and Chips, mas foi só um plus aí, que até descarto, mas comemos prime rib com polenta, comemos na barraquinha da Grécia, coisa muito boa, comemos na barraquinha da Espanha, paella, muito boa, tomei cerveja no pavilhão, tava a barraquinha da Bélgica, então assim, comida fantástica, então a comida lá é muito, muito, muito boa. Esse é um dia que na nossa viagem a gente não vai levar lanche. Eu tava Não pensando leva, nisso, cara. eu queria muito comer no Japão. Não, A gente E vai no levar, box. a gente vai levar só comendo nas barraquinhas. Cara, Eu esse queria foi o comer único dia que a gente gastou todo o nosso hummus. budget de refeição, foi esse dia aí. Gastamos É, o dinheiro até infinito. último O centavo. dinheiro infinito. O dinheiro infinito. E foi indo, vou tomar uma tacinha de vinho, vai lá, toma. Vou pegar mais um negocinho aqui, vai lá, pega. Então, foi o dinheiro infinito esse dia aí. Mas a gente economiza dos outros dias. É. E aí compensa. E a parte ruim é que, na ânsia de comer, na ânsia de ir nos brinquedos, na ânsia de tirar foto com muito personagem, a gente explorou menos do que gostaria o pavilhão dos países, os pavilhões dos países. A gente Entendi. sabe que para explorar bem os 11 pavilhões, você precisa de tempo, você precisa de tranquilidade, você precisa gastar um pouco mais de tempo. E aí você abre mão de algumas outras coisas, talvez de parar em cada barraquinha para comer, aproveitar um pouco a paisagem, aproveitar algum brinquedo ou outro. E a São gente escolhas, não deixou né? de fazer. São escolhas. Escolha aquilo que faz mais sentido para você na sua viagem. Então, a minha verdade, eu trago aqui o que foi bom para mim. Se puder ajudar outras famílias com crianças ou outras famílias que não sabem como se programar, legal. Se não, entenda o que é bom para você. E para mim foi bom tirar foto com um monte de gente, comer pra caramba, ir em todos os brinquedos. E em detrimento disso, eu aproveitei um pouquinho menos os pavilhões. Entendi. Faz sentido. Legal. Muito bem. Terceiro parque, Animal Kingdom. De novo, conseguimos também ter sorte de chegar meia hora mais cedo do parque, porque estava hospedado. Conseguimos, nessa meia hora inicial, já tínhamos ido no Flight of Passage. Flight of Passage e já tínhamos ido no Safari. Então, que quando nossa, abriu, adoro. quando a galera entrou, a gente já tinha ido nos principais. Conseguimos ir para fazer, fomos mais 2 vezes no Flight of Passage, fomos 3 vezes lá, fomos 2 vezes no Safari, eu fui 3 vezes no Expedition Everest, minha esposa Adoro. também foi. Sua filha gosta de animais? Gosta, adorou. Daria cara, até adorou. pra ter feito a experiência do Rafik lá. Então, cara, a gente foi no Rafik, mas Ah, ela que gosta de ver. Ela não Que é gosta a de experiência do encostar. Rafik. Você pega um Ah, é trenzinho que eu quero ir, que vai Exatamente. pega nos bichinhos. Esse eu quero ir, Exatamente. esse eu quero Só que fazer lá é isso. bode, cabra, e aí ela não gostou muito dos bodes, não. Ah, eu adoro essas coisas. É. Eu vou querer levar um O bode. erro foi esse, porque na área do Rafik você tem a opção de tirar foto com o Rafik e com o Timão. Só que são só horas muito, muito específicas. Entendi.
E aí a gente perdeu essa hora pra voltar. A tinha que dar Camila mais vai uma hora querer e tirar meia. foto com o bode. Eu vou querer tirar foto com o bode. Ai, gente, eu adoro esses Então, bichos. Eu falei pra ela, vai no bode, eu vou com você. Minha filha não quis ir no Ah, bode, eu ficou quero só ir. olhando o bode. Ela gosta de ver, tocar não é muito com ela, Ah, eu não. gosto de pôr a mão, fazer carinho. Cara, Bonitinho. comemos super bem. Comemos no Yakinete. É onde a gente comeu, né? Mas você comeu no café ou no... Não, comemos no restaurante, É, a gente comeu comemos no o café. Arritunanatius, aí também eu ouvi em algum podcast. O Felipe ou em fala algum muito vídeo. no passaporte. Cara, o Arritunanatius é fantástico para quem gosta de atum cru e tudo mais, tal, é muito, muito bom. É um pouco apimentado, minha filha comeu como se fosse uma galinhada, um arroz com franguinho lá, mais suco, mais fruta, tal, e cara, $8. É, Muito, falo muito que na bom. Disney não é tão caro. Não. E lá foi onde eu tomei no Tamu Tamu um pineapple, só que não era com De suco de Fanta. abacaxi, era com Fanta. Chama Pineapple Orange Soda. Ah, no Quase Tamu uma Tamu vaca Refresh. preta, só com uma vaca amarela, né? Uma vaca Laranja. Uma laranja. vaca laranja. Cara, é muito, muito gostoso, cara. Ele tira um pouco do azedinho do abacaxi, fica só do sorvete e dá um pouco de docinho da Fanta, cara. Por mais que pareça uma combinação meio tosca, é gostoso, cara. É bem gostoso. Boa. Atenção a você que nos ouve. Se você não é dos anos 80, você não sabe o que a gente tá falando. vaca preta. A vaca É vaca preta. preta, tá? Só um parênteses. Mas uma coisa que eu quero fazer quando a gente for no Animal Kingdom, que eu acho que a gente passou, mas a gente não curtiu, é aquelas festas que tem na área da África. Sim. Da África. Eu curti, vocês tinham ido no banheiro, eu Eu fiquei lá tinha ido no curtindo. banheiro, ele ficou lá curtindo, mas aí depois a gente saiu e já fomos fazer outra coisa, mas eu quero curtir mais essa festa, porque é muito animado, é É muito uma legal. festa, né? É quase um parede, alguma coisa é assim. um parede, mas eu achei tão legal, tão bonito. E lá no Animal foi onde eu tive um medical moment muito legal, que a gente tava morrendo de fome, tava com fila, o Yakinete, tava esperando. Eu falei, vamos comer alguma coisa aqui. Parei numa barraquinha meio entre África e Ásia, barraquinha indiana, chama Mr. Kamal, pedi um dumpling lá, como se fosse um guiozinho frito Sim. lá. Conversando com o menino lá, ele era marroquino, conversando com ele sobre futebol, e ele falando sobre futebol, e eu falando que o Brasil tinha jogado com o Marrocos há um tempo atrás e tal. O papo foi tão bom que na hora que ele me deu o dumpling, ele me deu uma porção de batata Olha, trufada. Eu falei, não, mas eu não paguei. trufada. Não, pela conversa. Olha só. Falei, pô, muito obrigado. E aí entendi que aquele era um medical moment que, pelo bate-papo ter sido legal, ganhei, além do dumpling, ganhei uma porçãozinha de batata que custaria $4 lá, pela conversa bacana com o cast member lá do Marrocos. Que Boa. legal. Show de bola. Muito bom também. E o que não me deu bom nesse dia aí foi que eu fui provar o Blueberry Cheesecake do Satuli Cantin, e eu achei que é um daqueles que o visual é bom. Sério? Ah, é Sério. aquele que a gente comeu, o azul, é, né? o azul. O A azul. gente gostou. Eu achei gostoso, Eu não, cara. eu não gostei, eu achei que o hype não vale com o sabor. É, expectativa é... Opinião pessoal. É, não, mas na vida é aquela equação. Satisfação é igual resultado menos expectativa. Dependendo de onde você coloca a expectativa, ferrou. Não, minha expectativa estava altíssima. Não, Pelo entendi. que eu via e pela beleza do prato. É, Ele é lindo. sim. É. Então, mas o parque foi bom. Fizemos 3 vezes Flight of Passage. Minha filha na primeira foi meio com medo, nas outras ela falou assim, papai, deixa eu ir sozinha. E, cara, até hoje, se ela olhasse, papai, quero voltar pra lá, adorei do Avatar. Ela nem sabe o que é o Avatar, mas gostou tanto do negócio que Que marcou legal. pra ela muito. Show de Muito. bola. E o último parque nosso foi o Magic Kingdom, a segunda vez que nós voltamos, que foi para fechar os parques aí. Só que esse foi fizemos de um outro jeito. A gente foi nos brinquedos que a gente não tinha ido no Halloween, fomos Boa. na Tron que a gente não tinha ido. Foi fomos curtir em o alguns parque outros mesmo, né? People Watching. Uhum. Então a gente usou esse dia para olhar. A gente usou esse dia para aproveitar o parque. Minha filha não é aquela que fica pedindo desesperadamente para ir em brinquedo. O que deu para ir? A gente foi, fomos no Carrossel, fomos no tapete do Aladdin, Ah, que legal. fomos na Tron, fomos aonde deu para ir, aonde o dia deu para ir. E o resto do tempo sentamos, comemos, vimos parada. Tem uma mini paradinha lá que chama Cavalcade agora lá. Tem a Cavalcade que tem o Coco, A Vida é uma Festa. Sim. tem o Ai, que Miguel lá legal. e tal. Muito legal. É pequenininha, são 3 carrinhos pequenininhos que passam um trajetinho super curto. Vimos Starlight Parade, muito, muito legal, cara. A parada é muito legal. Tem gente que não achou tão legal. Eu curti muito, música muito boa, trilha sonora espetacular. Vimos Happily Ever After e aí ficamos até o final. Vimos 2 vezes a Starlight Parade. Então, Legal.
Fomos até o final do parque lá, todo mundo já despedaçado, quebrado. E o que deu ruim foi também, de novo, uma expectativa versus realidade. Aí a gente comendo um salmão no Columbia Harbor House. Ah, a gente gostou. Então, eu comprei para minha filha, dela não vinha a vagem, vinha o arroz e o salmão, só uma versão um pouquinho menorzinha para ela. O arroz estava muito empapado mesmo, e o salmão estava totalmente sem sal, cara, insosso. Então, não foi uma experiência legal. Aí eu e a Joyce fomos comer no Pinóquio Village Halls, uma flatbread lá, uma pizzinha, e ela pediu um chicken strips lá para ela, e aí deu certo, deu jogo. Boa. É, Tá, que pena. então... Não, cara, de novo, a gente erra, mas nem os erros são capazes de impactar, nada Não, disso. com certeza, mas assim, eu falo que pena, porque assim, eu já comi esse mesmo prato e estava bom, você entendeu? A galera fala muito bem dele, a galera fala muito gostou bem. bastante dele. E olha assim, eu nem sou fanático por peixe, nem nada. Mas, Tava assim, bem gostoso. E tava muito gostoso, sabe assim? Eu comia a versão kids dele, porque por causa do estômago bariátrico. Foi o que eu pedi. Veio o arroz e o salmão, e eu achei assim bem gostoso. Obviamente tem arroz e salmão melhores, porque não é um restaurante específico. Mas eu achei muito honesto pro preço. Achei muito uma comida assim mais barato que um lanche genérico. Sim. Muito mais Entendeu? barato. Eu paguei, se não me engano, no prato kids, acho que R$8,50. É isso aí, Era cara. 8. O adulto era 12, que eu lembro. É isso aí. Porra, você tá comendo melhor do que aquele hambúrguer genérico. Sim. E agora que eu falei de parque, uma dica, agora que eu vou falar que deu muito bom, é o quê? É você deixar de ir com a expectativa de que lá só se come fast food, que só se come mal. Sim. Então, nessa viagem, a gente conseguiu, mais do que nunca, comer muito bem. Comemos muito bem. E muito bem não necessariamente significa comer caro. É só Fora pesquisar, né? Cara, fora dos parques tem muita comida boa, cara. Então, assim, não tinha ido no Chipotle das outras vezes, porque tinha um preconceito enraizado de achar que comida mexicana, Tex-Mex e eu tal, não sei o que, amo não era boa. Tex-Mex. Cara, é animal. Comemos 3 vezes no Chipotle. O Panda também. Puta, tirava Panda é sarro de maravilhoso. comida chinesa e achava que... Comeu Orange Chicken? Demais. É Hora de muito chicken, gostoso, né? Puta, Cara, e tem um incrível. camarão deles lá também com melacim, com mel lá, um honey shrimp lá. Cara, a gente não come Tão camarão. bom ou melhor do que o Os Orange Chicken pra os quem come caçadores tudo falam bem. muito desse prato. Né? Cara, comemos 3 vezes no Panda também. Então, assim, restaurantes que tem aí não precisa gastar muito, não precisa ser restaurante caro. Quem tem orçamento apertado, quem tem budget para cumprir, não necessariamente precisa ir em restaurante muito caro, cara. Dividir comida muitas vezes, para quem eu sou um cara que não gosta de desperdiçar comida, cara. Então aqui em casa eu bato muito até que a gente não desperdiçar comida. Então comprar uma comida lá só para comprar um prato para cada um e sobrar, isso me pega muito. Então a gente dividia muito o prato lá e tá tudo certo. E comíamos muito bem. Nós somos desse mesmo pensamento que você, tá? Exatamente igual. A gente não gosta de desperdiçar comida. Hoje em dia a gente divide muito. Sim, a gente divide, aí se faltar a gente pede alguma coisinha Se faltar, mais a gente compra qualquer bobeirinha pra complementar, entendeu? e tá tudo certo. Os restaurantes que eu fui, se puder dar dica pra galera aí. Manda bala. Então, nós fomos Chipotle e Panda, já expliquei um pouquinho. Chipotle, comida mexicana, tem arroz e feijão, tem carne de porco, tem carne desfiada, tem frango, tem salada. Então dá para quem sente falta aí, dá para comer muito bem para quem sente falta da comida próxima da brasileira. Comida, e o Panda comida. também. Você pede um arroz frito ou você pede um macarrão com um orange chicken ou com um bife que eles têm lá ou com camarão, passa-se muito bem, gastando-se $12 por pessoa aí, tranquilamente. Fomos no Cracker Barrel, não sei se todo mundo conhece. Esse eu não conheço. Comida da fazenda. Olha só. Olha. Cracker Barrel tem muito lugar lá em Orlando, então é como se fosse uma casa de fazenda, uma casa sede de fazenda. A entrada do restaurante é uma lojinha que eles vendem muita antiguidade, muita coisa de decoração de casa, e você tem lá aqueles restaurantes de café, almoço e janta. Fica praticamente quase que 24 É o lugar que você horas lá. compra as lembrancinhas pros velhos. Tem muita coisa lá. Tem refrigerante antigo, tem chiclete antigo, você compra minigame, você compra
Um monte de bugiganga tem lá para você comprar. E come-se muito, 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 muito bem. Cracker Barrel. Fomos deixa eu ver onde mais que eu sou. Longhorn, para quem não conhece, Longhorn, uma carne muito boa, num preço bom. Carne lá não é barato, então uma carne boa a um preço super convidativo. Comemos no Five Guys. Minha filha não comeu no Five Guys, tive que comer 2 lanches sozinho no Five Guys, porque ela não comeu, eu tive que comer, Caramba! o resto de chipotle que tinha sobrado do almoço, ela comeu e eu tive que comer 2 lanches do Five Guys. Então, Five Guys de sempre, como Shake Shack, agora em Orlando, perto da Lake Buena Vista, tem o White Castle, que é a primeira rede de hambúrguer dos Estados Unidos, que ele faz os sliders, que é um mini hamburguinho. Sim. Olha. Muito bom. E comemos muito bem, mas muito bem mesmo em Disney Springs. Disney Springs É maravilhoso. coisa à parte. Minha filha comeu um poke num quiosquinho que tinha lá. Ai, eu amo poke. Cara, a gente não achava nada para ela comer. O que a gente vai comer? Eu falei, filha, que tal se você comer um salmãozinho cru que você gosta de sushi aqui, com um arrozinho e uma salada de pepino? Papai, eu quero. Nossa, eu amo isso. Pedimos um poke num quiosquinho chamado Yezaki, comeu inteiro. E a gente comeu no Morimoto. Olha só. Não, calma. Não no Morimoto chique. Na porta tem um quiosquinho do Ah, Morimoto. bom. Não, mas é o Morimoto, não importa. Cara, comemos uma ribs, uma costelinha de porco meio glaciada, meio adocicada. Comemos dumpling e comemos um ramen lá, um ramen. Muito, muito bom. Legal. Preço muito bacana. Eu e minha esposa gastamos com bebida, com tudo, gastamos, se não me engano, $35. Boa. Ó, bom preço. Tudo isso que eu tô falando é que mostrar que dá para comer comida sem necessariamente ir nesses quando você pega turista, mas esses restaurantes turísticos em que você sai com a sensação de que você precisa ir num restaurante brasileiro para comer alguma coisa mais saudável. Camila mais adora. Come aqui. Eu saio correndo. Puta, tô na sua, Camila. Também saio correndo, inclusive do teu xará, saio correndo aí. Nossa, detesto. Não vou porque, honestamente, eu como comida brasileira aqui no Brasil. Exato. Quando eu fui com a minha mãe, eu fui lá porque minha mãe não come nada, assim. Tipo, quando ela vai lá pra casa do meu irmão em Miami, ela sofre muito com comida porque pra ela não é o mesmo tempero, ela não gosta, ela come pouco, tudo tá ruim. Aí quando a gente foi pra Orlando, a gente parou no Camilas porque pra ver se ela comia alguma coisa. Aí eu fui já com aquela cara, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Passando esse PTV, sei lá, tava passando um jornal brasileiro. Ai, às vezes é entender um pouco a necessidade mas é a de cada um. necessidade de cada um, né? No caso, minha mãe precisava comer alguma coisa. Você é uma pessoa de idade, né? Tem já suas manias. Aí a gente vai. Seus gostos. Não, eu tô com você nessa daí, mas essa viagem especificamente serviu para eu, também para mim mesmo, me desmistificar de que não se come tão bem lá. Se come muito bem lá. Se come. Não precisa gastar muito. De novo, dinheiro é infinito. Se quiser comer muito bem e gastar muito, você pode. Mas você não precisa. Se quiser ir no Morimoto gastar $80 por cabeça, você gasta. Mas você não precisa. Se você não tiver esse budget para isso, você não precisa gastar para comer bem. Sim. E mesmo assim, é aquele negócio, né? Não só de hambúrguer vive o americano. Então a gente consegue comer umas comidinhas lá. Exato. E eu vou até pedir uma licença para vocês aqui, porque eu vou falar algo que talvez muita gente vai me julgar. Mas assim, sobre Disney Springs. Mas assim, eu falo para vocês assim, nós já fomos, eu sei que eles são semelhantes, rivais, assim, concorrentes, mas para mim assim, na minha opinião, não vale o hype ir em T-Rex e em Rainforest Café. Ai, não. Eu fugi disso também. Eu acho muito ok. A gente de verdade, foi qual? Sabe. A gente foi no Rainforest. Rainforest. Foi no Rainforest, assim, tipo, é muito ok. Alguém já foi alguma vez na vida? Porque é legal você ver o barulho da floresta, a lava do vulcão lá, a erupção do vulcão do Rainforest, os dinossauros. Mas se você for pensar em comida por comida, dá para você comer muito melhor por um preço muito melhor em outros lugares ali. Até porque Disney Springs é infinito. Eu lembro que eu comi acho que foi fish and chips. Foi fish and tava chips. muito X, que eu nem terminei de comer, porque aí você vai ali no Earl of Sandwich e come maravilhosamente bem, gastando metade do preço. Cara, e cada dia que passa, abre mais um restaurante em Disney Springs. E cada dia que passa, eu fazia desde 2018 que eu não ia, então em 7 anos é outra coisa, é outro espaço, são outros locais que abriram. Então se você quiser ficar lá
o dia inteiro, dia e noite, você almoça, janta, toma café, café da tarde, e ainda tem muita coisa que você nem viu. Aquele lugar é maravilhoso. É demais, é bom demais. Quando você falou um lugar mágico lá, eu tava pensando em falar em Disney Springs, cara. Maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Boa. Bom, e assim, falamos de parque, falamos de hospedagem, tá? Mas conta pra gente, assim, nos dias livres, basicamente, vocês fizeram o quê? Cara, vamos lá. Até coloquei aqui como lembrete para falar. Quem vai com criança, lembrar que quem vai com criança, normalmente, Walmart, Outlet, não são lugares amigáveis para crianças. Elas não são atrativos, né? Não são. Ela vai entrar na primeira loja de brinquedo, comprar a primeira coisa que ela vê e acabou. O resto virou chato pra caramba. Walmart é a mesma coisa. Comprou uma outra coisa que ela queria, um salgadinho, uma bala, uma bolacha, já era. Então, tome bastante cuidado com o tempo que você vai passar nesses lugares, porque para criança é ruim, para a gente é muito legal, mas para nós é um parque de diversões, para criança não é. Então eu tomei muito cuidado, minha filha tinha o tablet dela que a gente usava, então cuidado com isso. Em contrapartida, nós fizemos um passeio aí que eu acho que vale muito, muito, muito a pena, é fazer o passeio de Skyliner. Nós, até alguns episódios atrás, vocês falaram aí sobre passeio de Skyliner, então acho que foi até com o Fernando. A gente fez praticamente na mesma época, praticamente o mesmo passeio dele, e não nos encontramos lá. Então a gente parou o carro no Boardwalk, tá? A gente não fez reserva, diferente do que aconteceu com ele, a gente não fez reserva, a gente só falou que queria conhecer. O rapaz da portaria deu pra gente um papel dizendo que era um estacionamento gratuito por 3 horas. A gente colocou no para-brisa do carro e em 3 horas a gente ficou lá aproveitando. Então a gente fomos andando por um lado, a pé, passamos por Beach Club, Yacht Club, Dolphin, tudo até chegar praticamente no Epcot, no International Gateway. Pegamos lá o teleférico, o Skyliner, passamos por todos os hotéis ali, descemos no ponto final, que era Pop Century Art of Animation, entramos no Art of Animation, que era uma vontade minha entender o que era tão legal lá dentro, vimos a recepção, que é linda, maravilhosa, voltamos, pegamos de novo, descemos no International Gateway e fizemos o caminho pelo outro lado, mais perto do Boardwalk, paramos, sentamos, tomamos uma Coca-Cola, alguma coisa assim, e ficamos lá quase que por 3 horas. Então, vale muito, muito a pena. A gente fez no pôr do sol, então é muito legal você ver do Skyliner a bola do Epcot, você olhar, ver a Torre do Terror, é muito bacana, é muito legal. Usamos um dos dias livres para fazer um café da manhã com personagem. Ai, que legal. Vale super a pena. A gente foi no Cape May Café, que é no Beach Club, tá? Então a gente usou um dia livre para não gastar tempo de parque, perdendo 1 hora, 2 horas e tal, nesse café da manhã. Foi, acho que, a melhor refeição que a gente poderia ter feito. Dentre os cafés, as refeições com personagens, é uma das mais baratas. Lá a gente encontrou Minnie, Pato Donald, Margarida e Pateta. Então foi muito, muito, muito legal. A gente escolheu um horário já próximo do almoço, então a gente já fez um brunch ali. Fizemos um brunch. Ótima estratégia. Ali. Então, é uma viagem que pode ser cara, mas pode ser também mais acessível. Se você fizer as estratégias certas, pra gente funcionou super bem. Comemos muito, reservamos, acho que era 11h30 ou 11h40 da manhã. Pra gente foi super legal. Então, um passeio super bacana, um hotel fantástico, atendimento impecável. Eu tentava usar o mesmo prato para pegar uma outra comida, as pessoas tiravam da minha mão. Não, pega aqui um prato novo, fica aqui com um prato novo e tal. E a interação com personagens é fora de série. Minha filha levou umas pelúcias dela que ela tinha aqui de cada personagem que estava lá. Então, a interação é muito legal. Minnie dançou com ela. Margarida pegou a pelucinha dela lá. Então, que legal. Quem tiver oportunidade e quiser fazer o Cape May Café, é muito, muito, muito legal. Tem outros, a gente pensou em Chef Mickey's, mas pela lotação do restaurante, pelo tamanho que é muito grande e tal, e pelo valor que era razoavelmente mais caro, a gente optou pelo Cape May e foi muito, muito, muito legal. Muito bom. Legal. E aí, cara, aproveitamos também para passear por hotéis, fomos em hotéis, fomos nos shoppings, fui no Mall Millennia, fomos no Florida Mall, fomos nos 2 outlets, fomos no The Loop, fomos no Marketplace Outlet, faz parte, mas lembrando que de acordo com o seu planejamento. Então, o meu planejamento com criança era passar o mínimo de tempo possível, porque para a criança começa a ficar chato.
Justo. E se você se empolga muito, você perde o horário de almoço, porque uma criança não é legal, ela começa a ficar mais chata ainda porque está com fome. Então, para o nosso planejamento de viagem, foi muito bom otimizar bem esses roteiros para quê? Não perder horários de almoço, jantar e café da manhã. Boa. Muito bom, muito bom. É impressionante você ver como o Juliano tomou cuidado por respeitar o tempo da criança. É. Muito, muito, muito legal isso. Cara, e isso não vale só para mim. Quem vai com idoso, por exemplo, com gente Também, mais é de outra, idade, é outra figura. tão importante quanto. Sim, total. É porque a experiência tão dela importante. também, né? Exato. A diferença entre você achar que foi muito legal e você voltar de lá achando que talvez foi um dinheiro talvez mal gasto, que poderia ter sido melhor gasto, é o planejamento e o que você faz com o tempo que você tem lá, que normalmente ele é escasso, porque ele está praticamente todo tomado por atração. Legal, muito legal. Bom, Juliano, cara, o papo tá muito bom. A gente já piscou, passou 1h30. Né? Você vê como as coisas são. Mas antes da gente encerrar, eu acho que eu queria ouvir de você uma conclusão geral, assim, né? O que deu certo, o que vocês poderiam ter feito ou ter aproveitado melhor, de um modo geral? Vamos lá. Nas minhas considerações finais, Rodrigo, o que eu listei aqui para compartilhar? Primeiro de tudo, lista quais são suas prioridades. As suas prioridades são diferentes das minhas. E tá tudo bem. O importante é a sua expectativa ser cumprida. Perfeito. A minha foi muito cumprida. Foi muito mesmo. Então, listar prioridades. A minha prioridade era, em todos os parques, e no máximo de brinquedos que eu consegui, tirar foto com o máximo de personagens que eu consegui. Concluído com sucesso. Boa. Confira a lista de estaturas mínimas de cada atração, para quem vai com criança. Importantíssimo para não frustrar. Eu me frustrar, eu consigo lidar melhor. Uma criança frustrada é muito mais difícil de você lidar com essa frustração. Excelente dica. Muito. Não deixa passar batido nenhuma atração. A atração mais bobinha pode ser a que eles, ou até que a gente, adulto, mais se diverte. E como a gente não sabe quando vai ser possível ir de novo, vá até na mais bobinha, cara. Minha filha foi no Rise, foi na Millennium Falcon e a que ela mais gostou foi a Star Tours. Excelente dica. Menos a Seven Dwarfs. Não. O Seven Dwarfs. Cara, Ela gostou da Seven Dwarfs. Eu tô sacaneando. Se você vai... Foi pra provocar a Camila. A fila tá baixa, vale a pena ir, legal. Ele vai e eu tenho certeza que vai chegar aqui no podcast e vai falar que gostou. Porque ele Cara, não gostou por conta de uma experiência de fila com pessoas que estavam atormentando a gente na fila. Cara, eu tive isso numa Alô, atração Rio de Janeiro, hein? Eu tive isso, do Ursinho Puff, cara, de um estrangeiro que tava, acho que não tinha passado desodorante, Eita. e tava difícil ficar perto dele. Minha esposa saía, a cada 2 passos ela dava 2 para trás. Ela falava, então foi uma experiência Beleza. ruim pra Sensorial. gente. Marketing olfativo. Isso aí. Outra coisa, pesquisa antes, que é importante, isso é muito importante, é que a gente pesquisou 1 mês, 2 meses antes, pelo aplicativo, para mim familiarizando com o aplicativo, vai pesquisando tempo de fila, vai vendo como é que tá os tempos de fila. Cara, eu fui em todos os parques, todas as atrações que eu queria ir, eu não usei um fura-fila. Não gastei $1 com Lightning Lane ou com Express Pass, nada. A gente conseguiu em todas porque a gente planejou, entendeu quais eram as maiores filas, talvez quais os horários de maior ou menor fila, e conseguimos aproveitar sem maiores transtornos. Uma filinha maior, uma filinha talvez um pouco menor, mas fomos em todas, cara. Boa. Fomos em todas. Show de bola. Hospedagem nos complexos, para quem puder, tiver dentro do orçamento, ajuda muito e é uma experiência muito boa. Carrinho de criança é fundamental, não desmereça isso. Lanche na mala, vocês falam muito disso, eu sou um defensor muito. É muito importante, você vai passar 12, 14, 15 horas no parque, então é importante. Uma Pringles, um Chips Ahoy, um M&M's, um Skittles, um lanchinho mesmo de pão de forma, é importante porque tapeia muito numa hora que você está numa fila e precisa forrar o estômago aí, Boa. não ver fim naquela fila, cara, é muito importante. Sabe que Pringles, eu não sou muito fã, prefiro uma Lay's. Então, se você pega como base a Pringles daqui, realmente não dá pra gostar mesmo. A Lay's daqui é muito melhor, mas a Pringles de lá é muito, muito boa. Ah, eu não, a Pringles minha de lá. pô, é diferente. Sei lá. Enfim, X. Copo refil na Universal e balde de pipoca em qualquer uma delas é fundamental, cara, para ajudar não só não gastar, mas você tá sempre abastecido de uma comidinha, de uma bebidinha. É muito legal, é muito importante. O preço, pelo que você consome, dilui muito rápido.
A gente não falou, mas Bengay e Dorflex tem que estar na mala. Boa. Tem que estar na mala. Eu sou um cara que gosta de andar, eu sou um cara resistente demais para caminhada, mas chega uma hora que o corpo não aguenta, cara. E o meu não aguentava. O meu não aguentou. Tinha dia que era Bengay do ombro até o dedinho do pé. Boa. Então, tem que ter. E funciona, né? E demais, cara. E a última que eu falo lembre-se que o dinheiro não é infinito. Se você tem, tudo bem, faz, pode ser uma experiência melhor. Mas se você não tem, não deixa de ir pelo fato de ter o orçamento estar mais apertado. Faça uma viagem. Você alguns episódios atrás, foi uma viagem de 7 dias. Sim. Que você fez. E isso daí diminui o orçamento muitas vezes, mas não invalida a oportunidade de ir. Vá com um orçamento mais baixo e se divirta tanto, porque é possível, cara. Com certeza. Sim. Não é como ir pro Hop Hari, óbvio, ou como ir pro Beto Carreiro. Já sei que você vai falar do Beto Carreiro. Eu não, já. Ela já se convenceu que ela vai. Vou me reservar o silêncio. O valor, mas se você tem condição de ir gastando menos, vai, cara. Vai ser legal tanto quanto, cara. Ajusta a expectativa e vai, né? Exato, porra. Tem gente que vai comendo lanche na mochila todos os dias. E é legal tanto quanto. Sim. Eu não vejo problema nenhum nisso. O meu budget foi concluído com sucesso. Eu gastei 10% a menos do que eu planejei ir. Do que eu planejei gastar. 10% a menos. Então eu acho que é possível sim você fazer ajustado, você não esbanjar, porque dinheiro não leva desaforo. Então, isso aí. A gente sabe o tanto que a gente se esforça para estar lá, então usa bem o tanto que se esforçou. Boa. Show de bola. Julianão, cara, obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado toda essa sua aventura recente aí por Orlando. Foi muito legal conhecer a tua história, ver o quanto você planejou, cuidou, mas também não olhou só para si, o quanto você teve essa empatia de cuidar dessa viagem para que ela fosse especial tanto para você, quanto para sua esposa, quanto para sua filha de 6 anos, que agora tem 7, completou lá. E, cara, só tenho a agradecer por você ter entrado em contato com a gente, falar, pô, quero participar um dia, estamos aqui dividindo, e assim, acho que o mais legal dessa comunidade que a gente está criando é essa oportunidade de a gente sempre conhecer pessoas novas, né? Então, muito obrigado mesmo, e deixo aqui o microfone aberto para você falar o que você quiser, se quiser divulgar rede social ou não, mas fica aí à sua disposição. Cara, primeiro de tudo, eu que agradeço sempre a interação, porque é uma coisa recíproca, desde que você começou com o podcast, eu passei a te ouvir, de uns tempos para cá a gente passou a interagir mais aí, seja nos comentários, quanto nas redes sociais e tal, abrir espaço para quem ouve compartilhar boas histórias ou boas práticas ou perrengues que passaram. Isso é importante pra caramba, porque por mais que pareça que você está falando a mesma coisa, ou por mais que eu tenha ido mais vezes do que você, ouvir a experiência do outro sempre enriquece para que a nossa seja melhor. Sim. Então, é muito legal vocês continuarem fazendo. Quando você deu aquela pausa lá, eu mandei mensagem para você, falei, continua porque é legal, continua porque é bacana ouvir e tal. Então, é muito legal que vocês continuem ajudando quem sabe menos ou quem pode saber ainda mais para viver isso, cara. Porque quem é picado pelo bichinho, qualquer informação nova é muito legal. Boa, show de bola. Então, agradeço aqui demais a sua participação e, cara, a gente se encontra a qualquer momento nessa podosfera e eu espero que seja em breve. Boa. Até mais, gente. Valeu. Você quer ficar por dentro de tudo que rola em Orlando e ainda ouvir histórias incríveis? Então cola no podcast Magia de Orlando. No nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, você encontra tudo sobre os nossos episódios que estão recheados de super dicas. E o melhor, a gente responde você. É isso mesmo, comente os nossos vídeos e postagens e a gente tira a sua dúvida. E o mais legal, o seu comentário pode ir ao ar em um de nossos episódios. Então não perca tempo. Pegue agora o seu celular e busque por @magiadeorlando.podcast. Se inscreva no YouTube, siga o nosso Instagram e se quiser nos mandar um e-mail, magiadeorlando.podcast@gmail.com. Venha fazer parte desta comunidade. A gente está te esperando. Magia de Orlando,
A sua viagem começa aqui. Muito bem, meus amigos, é isso aí. Agora eu quero saber de você que me ouve. Você já fez esse tipo de reflexão sobre a sua viagem? Quais foram os itens que não deram resultado ou uma experiência como esperava? Cá, o que o pessoal precisa fazer para nos contar? Super simples. É só comentar o post do episódio 70 no nosso Instagram, @magiadeorlando.podcast, ou deixar um comentário deste episódio no Spotify ou no YouTube. Você escolhe o local, só a gente pede a gentileza de realmente nos ajudar com a sua opinião. Lembrando que vamos responder a todos e ler os comentários no próximo episódio. Participe! Boa, boa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você que nos ouve quer nos presentear provando que foi guerreiro e ouviu até aqui, você vai lá no post do episódio 70 do nosso Instagram, ou nesse episódio no Spotify ou no YouTube, e vai deixar o seu comentário com a hashtag Errando que se aprende. Opa! E cá, obrigado mais uma vez por estarmos nóis. juntos. Fizemos aqui mais um episódio com louvor e em breve nós voltaremos então com mais um episódio recheado aí de informações, dicas e novidades sobre a Terra da Magia, essa terra tão amada. Boa! E ficamos por aqui. Continuem conectados com a gente e é isso aí. Magia de Orlando, a sua viagem começa aqui. Agora eu deixo vocês com a GG, que vai criar a música do episódio 70. GG, é com você. E é isso aí, minha gente. Vamos lá criar essa música do episódio que foi muito legal, hein? Juliano mandou super bem, contou várias informações legais aí sobre os erros e acertos. Então bora lá. Episódio 70 do podcast Magia de Orlando. Juliano compartilhou a lista de erros e acertos da sua última viagem para Orlando. Planejamento montado para uma viagem com uma criança de 6 anos. Todos os detalhes foram cuidados para que a experiência da criança fosse a melhor possível. Tiraram muitas fotos com personagens, curtiram muitas atrações e viveram momentos inesquecíveis. E pronto! Olha só, a música ficou bacana. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. DJ, solta o som! Lembra? Mais um episódio pra guardar, mapa aberto na mesa, sonho pronto pra decolar, lista inteira de tropeço e de acerto pra contar. Tudo isso vira história pra quem ainda vai viajar. Cada fila, cada espera virou riso no final. Quando a gente erra junto, fica até mais especial. Magia em cada erro, acerto vira lição. Criança rindo alto, mão pequena na tua mão. Tirando foto com personagem, coração quase explode. Se tudo dá certo ou não, Orlando é o que a gente vive hoje. Planejo horário de sono, lanche extra na mochila, carrinho pronto pro cansaço, capa pronta pra garoa fina. Olha o brilho nos olhinhos, na primeira atração ela grita, te abraça e o resto perde a razão. Cada corrida no parque, cada pausa pro sorvete, tudo simples, tudo grande, do jeitinho que ela merece. Yeah. Magia em cada erro, acerto vira lição. Criança rindo alto, mão pequena na tua mão. Tirando foto com personagem, coração quase explode. Se tudo dá certo ou não, Orlando é o que a gente vive hoje. Você revê a própria infância quando ela aponta pro céu. Promete voltar um dia mesmo sem saber quando é. Porque o que valeu a pena não coube em recordação. Tá
tá guardado nesse abraço que apertou seu coração. Magia em cada erro, acerto vira lição. Criança rindo alto, mão pequena na tua mão. Tirando foto com personagem, momento que não se esconde. Se tudo dá certo ou não, o ponto da viagem é o que responde. Magia em cada erro, assim que a vida se faz. Orlando passa depressa, mas a lembrança fica em paz. See y'all real soon. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre. Vamos voar pelas trilhas, Orlando é pra gente. Oh, oh, oh. Perrengues também fazem parte, tudo acaba em risadas. Encarando cada obstáculo com amigos e camaradas. Personagens saindo das telas, fazendo nosso dia brilhar. Com as dicas do podcast, tudo fica especial. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando.